Tudo começa no que parece ser um castelo, banhado pela luz de uma lua azul bonitona. Descendo uma escadaria escura, a gente chega num lugar com uma vibe bem pesada e sinistra. Lá de dentro, sons de tretecom por trás de um portão de ferro gigante. Esse é o nosso herói e parece que ele tá numa enrascada das brabas. O moleque tá acorrentado, cheio de machucados, com umas ferramentas estranhas espalhadas por perto. Aí um cara de cabelo branco agarra ele, soltando que ele é bem divertido. Mas o sujeito aproxima um ferro fervendo do rosto do nosso herói com um olhar de puro desprezo. Ele continua falando, notando que só o prota falhou em herdar o talento do clã dele. E sem nenhuma piedade, ele queima o peito do jovem que tá totalmente indefeso. Rayun grita de agonia enquanto sofre na mão desse maluco. O vilão comenta que, mesmo amaldiçoado e sem talento, a vida do garoto é teimosa demais. Vaso ruim não quebra fácil. Ryun mal consegue falar, começando a implorar por alguma coisa enquanto tá jogado no chão. Com lágrimas nos olhos, o jovem implora pro cara finalmente acabar com o sofrimento dele. O homem debocha, dizendo que não entende nada e que deveria ter deixado a língua dele intacta. Ele esperava tirar algo da linhagem Semin, mas agora já estava entediado. Virando as costas, ele diz pro prota não ir de base ainda porque a casa ainda precisa dele. Mas na real, ele revela que tá comemorando a queda da casa Sermi faz 3 anos. Ryun fica lá pendurado nas correntes, totalmente quebrado e sem esperança nenhuma. A única luz vem do luar que passa pela janela da cela. Sozinho e largado naquela masmorra, nosso herói continua no meio do caos. Ele então lembra que já se passaram 3 anos desde que foi capturado. Ele recorda da casa dele, a grande e super respeitada família Sermi. A família dele era a principal linha de defesa contra os monstros que ameaçavam o reino. Essas criaturas medonhas saíam da Zona das Sombras para invadir o continente de Dreia. E entre as 5 grandes casas do continente, a dele era a mais importante de todas. A casa Sermin era conhecida por todo mundo como a mais forte e famosa que existia, mas tudo mudou quando o pai e os irmãos mais velhos dele sumiram sem deixar rastro. Aproveitando o momento, a casa Phaeton viu uma oportunidade de ouro para atacar e pegar tudo. Eles não perderam tempo em destruir a família do nosso herói para roubar a bênção sagrada deles. O que eles mais queriam era o lendário Sangue de Dragão, um poder que só os Sermons tinham. Qualquer um que nascesse com esse sangue viraria um arquimago do 7º círculo com apenas 10 anos de idade. E ao fazer 15 anos, já seriam mestres espadachins altamente habilidosos. Mas o nosso prota não teve essa sorte, porque nasceu com uma maldição. Ryun era o herdeiro azarado, nasceu sem conseguir usar magia ou dominar a espada. Por isso, ele lamenta, pensando que se não fosse amaldiçoado, tudo teria sido diferente. Se ele tivesse força, a casa Phaeton nunca teria conseguido destruir a família dele, e ele não teria que aguentar todos os experimentos e torturas do Sans Phaeton. Mas de repente, os pensamentos do jovem mudam e ele para de lamentar por um momento. Ele tá tão exausto que não consegue mais nem sentir arrependimento pelo que rolou. Nesse momento, ele sente algo mudar e uma besta colossal aparece na mente dele. Ryun sente que a vida dele tá prestes a apagar e uma energia estranha sai dele. Lágrimas escorrem pelo rosto porque ele finalmente vai poder descansar em paz. Pela visão embaçada, ele vê umas criaturas pequenas observando ele da escuridão. De repente, a imagem daquela besta monstruosa com uma aura roxa volta para a mente dele. Ele então tem uma visão do passado dele, derrotando uma criatura gigante. Nessa memória ele parece bem mais saudável, com os olhos cheios de determinação. O jovem era um guerreiro incrível, encarando hordas de monstros sem medo nenhum. O eu do passado parecia confiante e pronto para qualquer desafio que viesse. Com a espada, ele fatiava cada inimigo que ousava cruzar o caminho dele. Ele até lutou contra um gigante com um machado que parecia ser forte pra caramba. E depois da batalha, ele foi confrontado por uma figura dourada e brilhante no céu. Aquele ser celestial olhava pra ele com um sorriso estranho e um ar de superioridade. Sem hesitar, o Ryun do passado avançou com as espadas para atacar o ser. Mas a criatura dourada simplesmente fechou o punho, liberando uma quantidade absurda de poder. Logo em seguida, uma explosão de luz dourada cegante destruiu tudo em volta. A entidade então revela a forma completa, vestida numa armadura e segurando uma espada de luz. Aquele ser estende a mão, declarando que vai realizar o desejo do nosso prota. De volta ao presente, Ryun ouve alguém chamar o nome dele e abre os olhos, assustado. Uma garota loira de óculos grita desesperada o nome do jovem mestre. Nesse instante, os olhos do rapaz começam a brilhar com uma luz azul intensa. Ele acorda, meio perdido, e vê uma empregada chamada Colin olhando para ele com uma preocupação. Ryun reconhece ela como a babá da casa Sermi, mas estranha ela parecer tão nova. Olhando em volta, ele percebe que está de volta na antiga mansão e fica totalmente de cara. Desesperado, ele pede um espelho para a moça, deixando ela boiando total.
Quando ele se olha, vê o próprio rosto de criança e fica sem palavras. Ele então pergunta para a garota a data de hoje, e ela responde na hora. O jovem fica chocado ao ouvir que estão no ano de 1892. Cai a ficha de que ele viajou no tempo para quando tinha apenas 12 anos. Os olhos dele começam a queimar de intensidade enquanto ele lembra de um evento crucial. Olhando pela janela, o garoto lembra o que aconteceu exatamente nessa época. Foi exatamente nesse momento que a casa Phaeton começou a planejar a queda da família dele. A imagem do ser dourado prometendo realizar o desejo dele inunda a mente. Ele se pergunta, com o cabelo brilhando, se realmente voltou para o passado. Nisso, passos se aproximam e alguém entra no quarto. Um homem mais velho aparece, dizendo que achou que o jovem estava fingindo de novo. Rion olha para o recém-chegado e reconhece ele na hora, com uma cara de surpresa. Era Alejandro, capitão dos cavaleiros da família Serm e antigo mestre dele. O capitão analisa o garoto e nota que ele realmente não parece bem. Por conta disso, ele decide que o prota pode pular o treino de hoje. Mas Ryun vira para a empregada, declarando que não vai perder o treino, o que deixa ela confusa. Alejandro observa o jovem com um olhar sério e desconfiado depois dessa resposta. Mas nosso herói simplesmente manda um sorriso confiante e insiste que está se sentindo ótimo. Ele então pergunta qual vai ser o treino de hoje, deixando o mestre bem surpreso. O capitão responde que é a prática de esgrima e pergunta se ele quer mesmo recusar o descanso. Vendo a postura confiante e inusitada do garoto, Alejandro pergunta se ele é mesmo o jovem mestre. Com convicção, o rapaz fecha o punho e confirma que é, sem dúvida nenhuma. O mestre dele se pergunta se isso é um desejo ou uma regressão, mas decide que não importa. O jovem, com a espada na mão, sugere que pulem um treino e vão caçar monstros direto. Com um olhar determinado, ele pensa que essa é a chance de consertar tudo. Um tempo depois, fora da mansão, eles se preparam para a sessão de treino. Uma janela de status aparece para o Ryun, mostrando os atributos dele excepcionalmente baixos. Ele fica aliviado por ainda conseguir acessar essa janela, mesmo com o corpo amaldiçoado. Então Alejandro chega para anunciar que o monstro para o treino está pronto. Eles vão para uma arena de treino grande no pátio da mansão. O oponente é um goblin horroroso, acorrentado e espumando de raiva, mas a criatura quebra as correntes com facilidade e parte para cima do prota. O goblin avança ferozmente no jovem, que se prepara para a briga. Alejandro e Colin assistem de longe, super preocupados com a segurança do jovem mestre. A empregada implora para eles pararem, já que ele sempre desmaia só de ver um Goblin, mas Ryun afirma que Colin tá certa, aquele era o antigo eu dele, até ontem. O prota fecha os olhos, com a expressão calma, mais focada. Então, com um sorriso confiante, ele abre os olhos e declara que agora entende tudo. Nisso, um alerta do sistema pisca. A maldição tá ativando, aumentando o medo de monstros. Ele agora entende que o terror que sentia era parte da maldição do rei demônio. Vendo o jovem paralisado mais uma vez, Alejandro suspira, claramente decepcionado com a cena. O mestre decide que já deu por hoje e tenta encerrar o treino do garoto. Porém, nosso herói se recusa a recuar, insistindo que não vai parar ainda. Dando um passo firme à frente, ele grita que isso ainda não é o suficiente para ele. O Goblin aproveita a chance, avançando mais uma vez no jovem indefeso. Ryun tá paralisado de medo, mas luta para se libertar do domínio da maldição. Ele faz força para mover os pés, que parecem enraizados no chão de tanto terror. O jovem diz para si mesmo que não é mais a mesma pessoa e que pode derrotar um simples Goblin. Ele pensa que, comparado à ameaça que enfrentou no futuro, uma maldição dessas é fichinha. A criatura verde continua a carga, com os olhos queimando de fúria. A imagem do ser dourado que mandou ele pro passado passa pela mente. O medo que sentiu encarando aquela entidade foi muito maior do que sente agora. Movido por essa memória, Ryun finalmente se liberta, levantando a espada com toda a força. E num movimento único, rápido e preciso, ele acerta o monstro verde em cheio. Alejandro e Colin ficam de boca aberta, sem acreditar no que acabaram de ver. Uma notificação indica que ele superou a maldição, e o nível dela foi reduzido. O sistema informa que, depois dessa luta, ele não sente mais medo de monstro. Com uma expressão séria e confiante, a postura inteira do jovem parece ter mudado. Ele vira pro mestre e pede uma espada de verdade para poder lutar sério. O mestre, preocupado, pergunta se ele vai ficar bem mesmo com uma arma real, mas o prota simplesmente manda um sorriso cheio de confiança pro mestre. Profundamente emocionado, Alejandro pensa que o jovem mestre finalmente virou um homem de verdade. O Goblin ainda tá vivo, mas parece gravemente ferido pelo primeiro golpe. Com a nova espada na mão, Ryun se prepara para finalizar a criatura de vez. Sem hesitar, ele entrega um golpe final decisivo, mandando um monstro verde de base. A capitão diz para Colin observar bem, pois uma nova luz está nascendo na família Sermin.
Ele afirma que essa figura é, sem dúvida, o próximo líder da casa Sermin. Mais tarde, de volta no quarto, nosso herói reflete sobre os eventos do dia. O garoto joga água no rosto, ainda processando o retorno repentino ao passado. Vendo o reflexo na janela, ele vê o rosto do seu eu mais jovem. Ele pensa que a janela de status e a ajuda do sistema foram incrivelmente eficazes. Com a ajuda deles, ele conseguiu superar a maldição, provando que pode ficar mais forte. Mas ele abre a janela de status de novo para verificar algo crucial. Ele vê que ganhou pontos de experiência, mas a quantidade é decepcionantemente pequena. Frustrado, ele percebe que vai precisar derrotar milhares de goblins só para subir de nível. Ele tem que correr, pois o dia da queda da família está cada vez mais perto. Ele olha pro reflexo, vendo o futuro dele, mas agora sabe que a maldição pode ser vencida. Ainda assim, ele olha para a tela de status, ciente de que não pode desperdiçar essa chance. O jovem considera a situação da família. Já se passaram 2 anos desde que o pai e os irmãos sumiram. Eles estão se agarrando ao status de grande casa por um fio, mas os inimigos ainda não atacaram. Com o punho fechado, ele confirma para si mesmo que tem um método para subir de nível. Com um sorriso e uma aura azul brilhando na mão, ele declara que é hora de testar o segundo método. Pouco depois, uma mulher com cabelo ruivo vibrante e uma máscara faz uma entrada imponente. A cena muda para outro local dentro da mesma mansão elegante. Eles estão sentados numa sala e a mulher comenta que ouviu a história da caçada ao Goblin. Mesmo assim, ela pergunta por que ele chamou ela para treino do magia. Essa é Senna, capitã do corpo de magia e uma poderosa arquimaga do sétimo círculo. Ela acusa ele de arrogância por causa de um único Goblin, lembrando que magia é diferente. A mulher pergunta se ele esqueceu que pararam o treino por falta de talento dele. Rion reconhece isso, mas explica que a maldição tinha roubado os talentos dele, impedindo de sentir mana. Ele afirma que isso era verdade só até ontem, e pergunta o que aconteceria se ele pudesse sentir mana agora. Senna fica totalmente chocada e sem palavras com a declaração do garoto. De repente, a xícara de chá na mesa começa a brilhar com uma luz dourada intensa. A mulher então libera uma aura imensa e ardente, com um dragão tomando forma atrás dela. Ela diz que ele pode abrir os olhos agora, pois desenhou algo visível apenas com mana. Senna desafia ele a descrever o que ela desenhou. Se o que ele diz for verdade, Rion responde calmamente que é um belo dragão vermelho, deixando Senna atordoada. Ele então pergunta se está errado, e a mulher gagueja dizendo que não. Ela se pergunta como ele mudou tão drasticamente e como viu o dragão através da fórmula complexa dela. Desesperada por respostas, ela exige saber como ele superou a maldição da família de repente. O prota então diz o nome da Senna, se preparando para explicar a situação. Ele afirma que não pode usar o método da família para refinar mana, e é por isso que precisa da ajuda dela. A capitã do corpo de magia estuda ele atentamente, tentando entender o pedido. Ela sabe que refinamento de mana é um método indispensável para ganhar poder, mas isso significaria colocar a vida do jovem mestre inteiramente nas mãos dela durante o processo. O jovem apenas oferece um sorriso tranquilo, como se não se importasse com o risco. Ela pergunta se ele pretende ir de arrasta para cima, e o garoto responde que não conseguiria resistir ao poder dela de qualquer jeito. Com um olhar sério, ele afirma que ela é a única pessoa a quem ele pode pedir isso. Ele então lembra de um momento na vida passada quando foram emboscados numa batalha. Nessa memória, a mulher foi gravemente ferida, mas continuou lutando com uma bravura imensa. Mesmo com o corpo no limite, ela protegeu ele até o fim sem hesitar um segundo. De volta ao presente, nosso herói olha para a mestra com confiança absoluta. Estendendo a mão, ele diz que confia nela mais do que em qualquer um, e ela concorda em ajudar. O jovem então tira parte da roupa, se preparando para o ritual de refinamento. Enquanto ele ajoelha, uma marca estranha no peito começa a brilhar, junto com uma aura azul envolvendo o corpo. Senna anuncia que está começando, e uma névoa rosa começa a encher a sala. Senna usa o método de refinamento da Terra Azul, uma técnica conhecida apenas pelos herdeiros diretos. O prota lembra de treinar com esse método em Adeon para ficar mais forte. A maga dá uma bronca, pedindo para ele focar já que o processo é perigoso pra caramba. Ela avisa da dor intensa que ele vai sentir e que ele não deve fazer nenhum som ou se mexer. Com um olhar severo, ela diz que se ficar insuportável, ele deve considerar parar o ritual. O jovem contempla a palavra dor, tendo aguentado tanto disso na vida passada. Ele lembra do tormento que sofreu nas mãos daquele cara de cabelo branco no futuro, mas ele se recusa a ceder, aguentando a agonia com toda a força de vontade. O garoto grita que confia nela, surpreendendo a maga com a determinação. Entendendo a mensagem, Senna fecha os olhos, focando totalmente na tarefa. A mulher libera toda a mana e o corpo do garoto começa a brilhar com intensidade cegante. Energia corre pelo corpo do prota, os olhos brilhando com um poder imenso. Mas um alerta do sistema avisa que a maldição ativou, espalhando toda a mana que entrava. Senna nota que a maldição é exatamente como descrita, mas ela estava preparada para isso. Para combater o efeito, ela decide despejar ainda mais mana no corpo do jovem mestre.
O sistema continua piscando avisos de que a maldição tá ativando sem parar. Rion percebe que só ele vê os alertas e a maldição tá drenando mana dos dois. A maga entende que nem a mana de um arquimago consegue superar essa maldição poderosa, mas ele planeja usar o método de Adeon para confinar a mana dentro do próprio corpo. Fazendo isso, ele vai enganar a maldição e reter toda a mana para si. Senna fica espantada ao ver que a mana não tá mais escapando do corpo do jovem mestre. O cabelo do rapaz brilha enquanto o sistema avisa de novo que a maldição tá ativando, mas dessa vez o sistema mostra que ele tá resistindo com sucesso aos efeitos da maldição. A mana queima o corpo dele como um raio, mas ele continua firme. Com um olhar determinado, ele grita internamente que não vai perder, não importa o que aconteça. Ele lembra das batalhas do passado e que aguentou dor muito pior que essa. Afinal, ele era o grão-mestre jogador de Adeon, não ia ceder tão fácil. Naquela vida, ele enfrentou desafios incríveis e superou cada um bravamente. O entendimento dele de mana supera o de qualquer um e ele vai usar esse conhecimento agora. Porque esse conhecimento não está guardado no corpo, mas gravado para sempre na própria alma. Ele então se dirige a Arcan, dizendo que não sabe que tipo de rei demônio ele é, mas nem o deus conhecido como Adeon foi páreo pro imenso poder e habilidade dele. De repente, a marca estranha no peito começa a rachar, emitindo uma luz branca. O prota ruge com toda a força enquanto uma torrente de energia azul explode do corpo dele. A maga é jogada para trás pela força bruta do poder explodindo do garoto. A mana dourada agora flui suavemente pelo corpo dele sem problema nenhum, mas depois do esforço imenso, o jovem finalmente desaba, totalmente exausto. Ele sente a consciência indo embora, mas pensa que tá tudo bem porque ele conseguiu. A mente dele volta para as memórias daquela janela de prisão manchada de sangue. Comparado à agonia do futuro, a dor que ele acabou de sentir não foi nada. Na memória, os homens mascarados falavam de se livrar dele e voltar para a base. Mas de repente, uma lâmina afiada corta o ar numa velocidade incrível. Um homem encapuzado aparece do nada, atacando os guardas com a espada rápida. O intruso misterioso fica horrorizado com a cena e a condição do jovem na masmorra. Rayun grita desesperado para alguém parar o intruso que invadiu a área, mas de repente ele se vê desorientado, olhando para o céu noturno com lua cheia. Ele se pergunta como foi parar do lado de fora numa floresta escura e assustadora. Então, alguém segura ele e pergunta se finalmente acordou do pesadelo. Era Alejandro, o antigo mestre dele, coberto de sangue e gravemente ferido. O capitão pede desculpas ao jovem mestre por ter chegado tarde demais para resgatar ele. O rosto de Ryun se ilumina de esperança quando pergunta se ele veio salvar ele naquele lugar. Mas o mestre simplesmente olha para baixo com a expressão cheia de tristeza e culpa imensa. Com várias flechas cravadas nas costas, ele abraça o jovem mestre e pede desculpas mais uma vez. Vendo o mestre ir de base nos braços dele, o prota grita e chora em total desespero. Com lágrimas escorrendo pelo rosto, o garoto finalmente acorda do sonho terrível. Ele estava de volta na própria cama, seguro, percebendo que foi tudo só um pesadelo. O refinamento de mana foi um sucesso, mas reviver aquela memória horrível azedou o humor dele. Ele lembra dos amigos partindo dessa para melhor, mas agora ele tem um jeito de impedir tudo. Com uma bola de mana na mão, ele sabe que o novo poder tem que ficar em segredo, especialmente da família Fatono, já que ele ainda não é forte o bastante para parar eles. Com um olhar determinado, ele decide que o próximo passo é acelerar a queda da família. No dia seguinte, ele acorda na cama com Senna e Alejandro ao lado. O prota afirma que o refinamento de mana falhou, deixando os dois totalmente surpresos. A maga e o mestre ficam sem entender nada, confusos com o que o garoto diz. O jovem continua na cama, enquanto os dois esperam uma explicação lógica. Ele pensa consigo mesmo que revelar a verdade seria arriscado demais. Ele também se pergunta se eles acreditariam na história se ele contasse. Então, ele diz que tentou o máximo, mas não consegue sentir nenhuma mana no corpo. Ele estende a mão dizendo que ela pode verificar por si mesma se tiver dúvidas. Senna não entende porque ele está negando o próprio sucesso, mas concorda em verificar. Com a aura de fogo na mão, ela usa a habilidade de detecção de mana no garoto. A mulher segura a mão do prota enquanto uma energia verde dourada flui entre eles. Usando a magia, ela tenta sentir qualquer traço de mana no corpo do jovem mestre. Mas, para espanto dela, ela não detecta absolutamente nada e fica em choque. O prota deixa escapar um sorriso sutil, o plano funcionando perfeitamente. A maga, confusa, diz que a mana que estava lá antes simplesmente sumiu. Ela tinha certeza que ele estava cheio de mana ontem, mas agora não sente nada. Envergonhada e sem palavras, ela levanta e sai correndo do quarto. Alejandro, preocupado com a reação dela, tenta entender o que aconteceu. Ele então diz pro garoto não desanimar e focar no treino de espada. Mas o prota responde que não consegue fazer aquilo de novo, pois foi difícil demais. Alejandro fica chocado e se enfala com a resposta inesperada do garoto.
Ele fica tão atordoado que parece que a alma saiu do corpo. O tempo passa e folhas de outono caem sobre a grande mansão da família. 2 meses se passam e a neve do inverno começa a cobrir toda a propriedade. A empregada, Colin, espera ansiosa do lado de fora do quarto do mestre. Ela tá triste porque o jovem mestre mais uma vez não saiu do quarto. Com o chefe da casa fora, a senhora única lutando para manter tudo junto. O mordomo então pergunta se o garoto vai ficar no quarto de novo hoje. Ele comenta que faz 3 meses desde que o jovem escutou o capitão pela última vez. Outra empregada comenta que no fim das contas foi tudo só um sonho passageiro. Mas Colin defende o jovem mestre, insistindo que ele só estava tentando corresponder às expectativas. Ela grita que a fofoca dele só tá acelerando a ruína da casa Sermin, pois não é só dentro da casa que chamam ele de inútil, mas pelo reino todo. A jovem fica revoltada por chamarem um garoto de 12 anos de nomes tão cruéis, mas os outros funcionários retrucam que os servos estão pedindo demissão um por um. Eles então viram para Colin, perguntando o que ela planeja fazer sobre a situação. Em outro lugar, o prota tá jantando e nota algo errado na comida. E se ele nota a queda na qualidade da comida, um sinal claro de problemas financeiros. Com um sorriso perverso, ele pensa que tudo tá seguindo exatamente como planejou. Ele reflete que o eu do passado teria torrado a fortuna da família tentando salvá-la. Mas agora, com a experiência de Ardeon, o prota tem uma estratégia muito melhor. Ele vai esperar o momento perfeito quando os inimigos baixarem a guarda, e então vai atacar. A queda da família começou com o desaparecimento do pai e dos irmãos mais velhos. Os campos de treino antimovimentados agora estão quase desertos. Tudo o que resta são alguns cavaleiros sem talento e servos sem vontade de trabalhar. Até os nobres que antes queriam amizade com o próximo líder pararam de visitar. Vendo o caos da família, eles simplesmente viraram as costas e foram embora. Isso permite que o garoto atue livremente como um recluso sem ninguém suspeitar de nada. Mas a ruína está progredindo mais devagar do que ele esperava. Então ele precisa ser mais meticuloso. De repente, Colin invade o quarto, gritando o nome dele desesperada. Ela diz que é hora do treino e que o capitão dos cavaleiros está esperando. O jovem mestre faz uma cara de tédio, claramente sem querer sair da cama para treinar. Ele puxa as cobertas sobre a cabeça e pede licença, mas a empregada não deixa barato. Com uma expressão sombria, a jovem arranca o cobertor dele com toda a força. O prota se assusta com a ação da empregada enquanto ela agarra ele sem piedade. E sem nenhuma cerimônia, ela levanta ele para carregar a força pro treino. Com os dentes trincados e um olhar determinado, a garota mostra que não tá de brincadeira. Ela grita que nunca vai abandonar a casa Sermin, lembrando de quando ele era só um bebê. O jovem ri da situação enquanto ela carrega ele do quarto igual um saco de batata. No campo de treino, o jovem é trazido para mais uma sessão com o mestre. Alejandro grita com ele, perguntando quantas vezes precisa ensinar como segurar uma espada. O mestre explica que a esgrima que ele está aprendendo infunde mana na lâmina a cada golpe. Com cara de tédio, o prota pensa que o mestre também não desistiu dele. Ele quer retribuir a lealdade, mas não pode ser pego treinando escondido à noite. Dominação corporal é uma habilidade de Ardeon usada para mascarar o estado real do corpo. De repente, o sistema notifica que a experiência aumentou, dando novos pontos. Os atributos de estamina e força sobem, e ele sente uma dor estranha e aguda. Em pânico, o jovem diz que precisa ir ao banheiro e sai correndo do treino. No banheiro, ele percebe que a habilidade ainda está instável e pode quebrar com movimentos bruscos. Ele abre a janela de status para checar o progresso depois de tanto treino. O garoto agora está no nível 3 e os atributos subiram bastante desde o começo. Com um sorriso, ele vê que 3 meses de treino secreto estão dando resultado. Ele planeja subir de nível assim que os atributos baterem 20, permitindo obter a classe Fantasma. Lá fora, ele vê o mestre com o convidado e fica curioso sobre a identidade. O homem se apresenta como Trunwild, gerente geral da casa Sermin, e pede desculpas. Ele entrega uma carta para o jovem, que sente que essa situação é diferente da vida passada. Rion pega o pergaminho, já sabendo o conteúdo pela experiência anterior. A carta contém um convite para uma festa organizada pelo segundo príncipe, Kyle Daron. Nesse exato dia, a peça final do plano para a queda da casa Sermin foi posta em movimento. A caminho da festa, o prota boceja com sono dentro da carruagem. Crono comenta que ele está dormindo desde que saíram e o jovem reclama da Colin. Ele lembra da empregada animada escolhendo as roupas dele até tarde da noite. O gerente diz que entende, já que nem Alejandro nem Senna estão com eles. E recentemente, uma horda grande de monstros apareceu do nada na fronteira. O dever da família Sermin é impedir que esses monstros entrem no continente. E com Senna como chefe interina, ela não podia recusar o chamado da senhora. Como resultado, um pirralho de 12 anos está indo para a capital como representante da família, mas Trun insiste que ninguém no reino ousaria machucar um membro direto dos Sermins. Ryun pensa que isso poderia ser verdade se a família ainda fosse poderosa como antes. Agora que a família enfraqueceu,
O chefe tem que ir pessoalmente à celebração de aniversário. O garoto dá um sorrisinho, pensando em como ele mesmo arquitetou essa situação toda. Eles finalmente chegam em Daerbon, a capital real do reino de Daron. A cidade é grande e bonita, cheia de arquitetura imponente e bem feita. Uma multidão de servos e empregadas espera eles na entrada do grande palácio. Ao sair da carruagem, ele é recebido por uma mulher loira e um guarda, e um homem loiro com um sorriso suspeito dá as boas-vindas a ele como o dragão de Dreia. Esse é Kyle Darn, o segundo príncipe do reino Darn e anfitrião da festa. Trono agradece o convite e a hospitalidade do reino em nome do jovem mestre, mas Ryun debocha internamente da palavra hospitalidade enquanto encara o príncipe. No caminho, ele sentiu os olhares de cada cidadão fixados na carruagem deles. A família era tão respeitada que todos estavam preocupados com o declínio dela. Olhares de pena e preocupação com o futuro vinham de todo lado. Rumores sobre o garoto tinham se espalhado, pintando ele como um garoto problema. Ele notou as expressões de desprezo dos nobres, mas isso era tudo parte do plano. Com um sorriso confiante, ele pensa que tudo está desenrolando exatamente como pretendia. O jovem então faz o papel de bobo, cumprimentando todo mundo com um sorriso forçado e alegre. Truno fica morrendo de vergonha do comportamento do jovem mestre e não sabe onde enfiar a cara. Os outros convidados riem e zombam sem dó da situação do garoto. Com um brilho malicioso no olho, ele se pergunta por quanto tempo deve manter essa farsa. Em outro lugar, uns guardas discutem a chegada do jovem mestre no castelo. Eles tinham chegado uma semana antes para proteger o garoto durante as festividades. Vieram cedo para ele poder interagir com outros nobres, mas isso nunca aconteceu. Um deles lembra como o jovem não conseguia nem mandar um cumprimento direito. E desde que chegou, não saiu do quarto uma vez sequer, frustrando todo mundo. Um guarda reclama que a festa tá cheia de comida boa, bebida e mulheres bonitas. Frustrado, o capitão mandou o recruta mais novo tentar convencer o jovem mestre. Mas o recruta volta para relatar que o garoto vai no banquete de hoje e pede a escolta. Ryun reflete que esses últimos dias permitiram que ele treinasse sem distrações. Ele olha pela janela, pensando que ir ao banquete não é só por consideração aos guardas. Ele tem um objetivo maior em mente e não vai deixar essa chance escapar. Ele sabe que hoje, aquele homem vai chegar e ele precisa estar pronto pro encontro. O homem que atormentou ele no futuro. Suns Phaeton, o inimigo jurado da família. Mais tarde no banquete real, o clima tá vibrante com todo mundo curtindo a festa. De repente, um anunciante declara a chegada do jovem mestre Suns Phaeton. As portas se abrem e uma luz brilhante inunda a entrada do grande salão de baile. Suns Phaeton entra com uma postura imponente e uma expressão de pura arrogância. Ele caminha pelo salão com os guardas, enquanto todos os olhos viram para ele em admiração. Truno encara ele com desdém enquanto o jovem se aproxima para cumprimentar. Suns reconhece o mordomo e cumprimenta com um sorriso falso. Ele menciona ter ouvido que a casa Sermin chegou primeiro e pergunta pelo jovem mestre. Com um tom provocativo, ele pergunta onde está o famoso Ryun Sermin. Truno fica nervoso com a pergunta, sem saber como responder ao jovem. Suns então traz à tona os rumores sobre o declínio da casa Sermin para provocar o mordomo. Ele se gaba de ter alcançado o quinto círculo de magia com apenas 15 anos. Mas insultar a casa Sermin no próprio território era mais do que Truno podia aguentar. Suns diz que não acredita nos rumores e insiste que deveriam punir quem envergonhou a casa. Truno fica furioso com a audácia do jovem, chamando ele de delinquente na cara dura. Nesse momento, uma voz anuncia a entrada do dragão de Dreia, jovem mestre Ryun. Suns vira para a porta para ver o prota entrando com um ar confiante. Truno fica abismado, se perguntando por que o garoto decidiu sair do quarto de repente. Uma aura radiante envolve o prota, que agora se porta como um verdadeiro nobre. Vestido num terno elegante, ele exala uma confiança que deixa todo mundo no salão impressionado. Os convidados murmuram que ele parece muito diferente dos rumores que ouviram. Comentam que a presença digna dele não parece sinalizar uma família em declínio. Suns fica irritado ao ver o nome Sermin capturando a atenção de todo mundo de novo. Fervendo de inveja, ele fecha o punho com força, enquanto observa o jovem mestre. Ryun se aproxima do rival com um olhar desafiador e uma postura segura. Ele pergunta se ele é Suns Phaeton, dizendo que o irmão dele falou muito sobre ele. Truno fica surpreso ao ouvir o nome Lafs, o quarto filho desaparecido da família. Outros convidados também começam a cochichar sobre o parente sumido do garoto. Suns, desconcertado, responde que também sabe algumas coisas sobre o jovem mestre. Mas Ryun corta ele, dizendo que o irmão descreveu ele como uma pessoa excepcionalmente gentil. Ele elogia, notando que mesmo depois de sair da academia em meses, a reputação dele era estelar.
Um sorriso provocativo brinca nos lábios dele enquanto vira pro rival, que tá fervendo de raiva. O prota lembra como ele supostamente protegeu um colega que sofria bullying na academia, e como ele também ajudou uma estudante que estava sendo assediada por outros. Suns fica cada vez mais furioso com cada menção das boas ações inventadas. O jovem continua as provocações, mencionando algo sobre os joelhos do irmão dele. Trono então interfere, dizendo que ouviu que Sans trouxe um remédio excelente pro Les. O mordomo diz que o capitão tinha uma mensagem, mas parece ter esquecido. Ryun chega perto do rival e sussurra algo no ouvido dele com um sorrisinho. Com raiva, Trono puxa o garoto, dizendo para ele parar de encarar o rival. Com uma aura azul piscando nos olhos, o prota tá curtindo a reação do Suns. Suns tá enfurecido pelo insulto, sem acreditar na ousadia do jovem mestre. Com os olhos cheios de ódio, ele se pergunta como Ryun ousa ameaçar ele assim. Mas nosso herói ignora ele, pensando que Suns precisa ficar ainda mais irritado, pois a raiva do inimigo é uma semente crucial para o grande plano dele. Mais tarde, nos aposentos dele, Sans está totalmente consumido por um ataque de raiva. Ele quebra um vaso no chão, gritando que o salão de baile não é campo de batalha. Com olhos cheios de ódio, ele amaldiçoa Ryun, lembrando que o garoto disse sobre Raz. Na academia, todos sabiam da reputação de Sans e temiam ele pelo poder, mas na real, ele foi expulso e a família abafou o incidente para evitar escândalo. A humilhação daquela época nunca deveria ser revelada para ninguém de fora. Suns treme de fúria, lembrando do dia que foi confrontado por Razi. Raz acusa ele de passar dos limites, encarando ele com uma aura de trovão estalando. Desesperado, Suns tenta explicar, alegando que não sabia que a garota era a namorada dele. Mas Raz repreende ele por usar magia para machucar um colega estudante. Com um olhar frio, Raz ameaça a vida dele se ele não oferecer um pedido de desculpa sincero. Humilhado, com lágrimas nos olhos, Suns é forçado a ajoelhar e implorar perdão. Naquele dia, Raz usou a magia de trovão e envergonhou ele na frente de todo mundo. De volta ao presente, Sans grita de raiva e frustração com a memória. Ele declara que o plano deve prosseguir e que precisa silenciar o irmão mais novo de Raz. Um sorriso perverso se espalha no rosto dele enquanto imagina o destino terrível esperando Ryun. Suns vai para uma sala escura e convoca alguém para uma reunião secreta. As portas se abrem e uma sombra misteriosa entra na sala para encontrar o jovem. Suns fica surpreso com quem tá lá, comentando sobre um encontro inesperado. Com uma expressão séria, ele percebe que essa reunião à meia-noite é do mais alto nível. A figura nas sombras é Truno Hild, o mordomo-chefe da casa Sermin e o traidor. Enquanto isso, a carruagem do prota desliza pelas ruas escuras da cidade. Ryun reflete que conseguiu tudo o que queria na festa e se livrou da imagem de encrenqueiro. O mais importante, ele fez Sans Fato morder a isca perfeitamente, igual planejou. Truno elogia o garoto, dizendo que a aparição na festa foi notável e restaurou a esperança. Mas Ryun retruca que ele começou uma briga em vez de fazer alianças com outros nobres. O mordomo admite que as ações do jovem mestre foram realmente muito satisfatórias de assistir. Com um sorrisinho confiante, o prota sabe que o plano está progredindo perfeitamente. Ele então bate na parede da carruagem, ativando um mecanismo secreto de isolamento acústico. Truno se assusta com a ação repentina, sem entender o que está acontecendo. Ryun olha para ele com uma expressão séria e pergunta sobre aquela faísca de esperança. O mordomo fica alarmado, percebendo que o garoto ativou o isolamento da carruagem. Com um olhar frio, Ryun diz que se ele realmente acreditasse nisso, não devia ter traído a casa. O mordomo fica aterrorizado, suando frio com a acusação do jovem mestre. Desesperado, ele pergunta o que o garoto quer dizer, só para ouvir que os crimes dele são graves. A carruagem continua a jornada sob o luar, enquanto a tensão aumenta, mas o prota adiciona que os crimes foram cometidos pela casa Sermin, e por isso podem ser perdoados. O queixo de Truno cai, incapaz de compreender como o jovem mestre sabe do segredo dele. Tremendo de medo, ele se curva e pergunta o quanto o garoto sabe sobre os planos dele. Ryun diz que sabe que ele não tinha outra escolha e por essa razão vai dar uma chance. Com um olhar ameaçador, ele instrui o mordomo a escutar com atenção e depois decidir por si mesmo. Truno encara de volta em silêncio, suando muito enquanto espera a proposta do garoto. A carruagem segue no caminho enquanto os dois discutem o futuro da família. O prota calmamente expõe o plano e o mordomo escuta com atenção total. Truno fica atordoado com a inteligência pura e audácia do esquema do jovem mestre. Ele não consegue acreditar que um menino de 12 anos poderia conceber tal coisa. Com dentes trincados, ele se pergunta como Ryun poderia ter orquestrado tudo isso sozinho. O jovem encontra o olhar dele, os olhos brilhando com uma aura azul e séria. O mordomo fica sobrecarregado, cobrindo o rosto com as mãos, sem saber o que fazer. Depois de longa consideração, ele finalmente toma uma decisão e solta um suspiro de alívio. Com lágrimas nos olhos, ele diz que quer gritar de pura felicidade e emoção.
Um sorriso satisfeito aparece no rosto do Prota ao reconhecer a escolha do mordomo. O Prota avisa Truno que já passaram da estrada principal e algo está prestes a acontecer. O mordomo se pergunta como o garoto pode sorrir, sabendo do perigo iminente. Ele percebe que não há um sorriso simples, mas algo muito mais arrepiante e frio. O olhar do jovem mestre carrega uma intenção cruel e gelada de vingança. De repente, a carruagem para bruscamente, fumaça preta saindo de uma roda quebrada. Um guarda pergunta por que pararam, mas o cocheiro fica em silêncio, sem responder. O cavaleiro se aproxima e vê o homem caído, mostrando sinais claros de envenenamento. Momentos depois, um dardo roxo atinge o cavalo do guarda, fazendo-ele desabar. Em pânico, o cavaleiro grita que é uma emboscada e ordena que todos protejam a carruagem. Uma chuva de flechas infundidas com mana cai do céu sobre os guardas. Os magos da escolta erguem barreiras para se proteger do ataque surpresa. O capitão da guarda berra de fúria com um ataque tão covarde à casa Sermin. As flechas bombardeiam a barreira mágica, fazendo ela rachar sob a força implacável. O capitão comanda que ninguém se aproxime da carruagem, avisando que até aliados serão abatidos. Mas um guarda espia lá dentro e vê que o jovem mestre sumiu. Ele grita em desespero que Rion desapareceu, deixando os outros cavaleiros em pânico. De longe, os cavaleiros ficam paralisados, sem saber como reagir ao sumiço do garoto. Em outro lugar, uma figura encapuzada a cavalo galopa, em alta velocidade sob a lua cheia. Com um olhar de determinação, o homem misterioso respira fundo e segue em frente. O mordomo se pergunta como o garoto pode sorrir, sabendo do perigo que está vindo. O sequestrador carrega ele nas costas, fugindo da cena numa velocidade incrível. O sistema alerta que múltiplas anormalidades de status estão sendo ativadas no corpo dele. Ele se pergunta quanto tempo passou, notando os vários feitiços lançados sobre ele. Ele sabe que agora os guardas da família devem estar em caos absoluto. Na vida passada, o sequestro dele levou à ruína da família, pois todos abandonaram os postos para procurar por ele. Mas agora ele pode usar esse incidente a seu favor e manipular os eventos que virão. Druno fica chocado com a noção de uma falsa queda e não consegue captar o plano. Rion explica que tentar reconstruir a família agora seria um erro grave. Outras famílias se sentiriam ameaçadas e se uniriam para atacar a casa Sermin. É por isso que ele cultivou o rumor de ser inútil para fazer eles baixarem a guarda. Mas ele sabe que a família Phaeton vai tentar eliminar ele de qualquer jeito. Com um sorriso malicioso, ele diz que pode usar a ganância deles para o próprio benefício. Já que Sans caiu na provocação, ele com certeza vai agir depois de voltar da capital. E com um aliado interno como o Truno, o plano fica ainda mais impecável. O mordomo olha para ele com um sorriso confiante, tendo aparentemente feito a escolha. Rion pressiona ele a decidir. Esse incidente vai marcar o fim deles ou o começo do renascimento. Uma notificação do sistema confirma que a magia dele e a fórmula da Terra Azul estão resistindo aos efeitos. O Prota pensa que tudo está seguindo conforme o plano, mas oferece um pedido de desculpas. Ele olha para o sequestrador com um brilho verde nos olhos e se prepara. Com um pedido de desculpas murmurado, o homem misterioso carrega ele embora nos braços. O Prota diz para Truno seguir o plano, pois é o único caminho dele para a redenção. O mordomo chora de arrependimento e culpa por trair a confiança do mestre. O sistema anuncia que todos os atributos atingiram 20, desbloqueando um novo. Com os olhos brilhando, ele pensa que a primeira condição para o crescimento foi cumprida. Uma floresta escura, um grupo de figuras encapuzadas espera por alguém. O sequestrador chega com Rion nos braços, relatando uma missão bem sucedida. Phaeton surge, se revelando como o mandante por trás do rapto do jovem mestre. Ele expressa surpresa ao ver o próprio Truno vendendo o jovem senhor dele. Truno insiste que as palavras de Sans são injustas, ele simplesmente fez o necessário, mas o jovem debocha, dizendo que ele deve aceitar as consequências de trair o mestre. Com um sorrisinho, ele entrega um pergaminho contendo a informação que prometeu a Truno. Truno pergunta se a informação é confiável, e Sans confirma a autenticidade. A família Assa é conhecida por contratos de assassinato, mas também negocia inteligência valiosa. O pergaminho contém detalhes sobre o paradeiro dos herdeiros desaparecidos. Villion agora entende por que Truno traiu a família Sermin. O mordomo fez tudo isso num esforço para encontrar os irmãos mais velhos do Prota. Com os vastos recursos financeiros, a família Phaeton cobriu qualquer oferta pela informação. Sans dispensa Truno, chamando ele de traidor e declarando que a parte dele acabou. O mordomo implora para ele manter a promessa e não machucar o garoto. Com um sorriso perverso, Sans jura que o jovem senhor vai voltar para casa sem nenhum arranhão. Enquanto Truno parte, um guarda pergunta se devem cuidar dele, mas Sans recusa. Ele explica que o mordomo já é um homem condenado. A família Sermin sabe da traição. Pro grande plano dele ter sucesso, Truno deve retornar. E tudo foi armado para isso. Um guarda pergunta se ele vai cuidar do serviço e Sans confirma que estava esperando por esse momento. Numa masmorra escura, iluminada pelo luar, o Prota se encontra mais uma vez. Sans agarra ele pelo cabelo, perguntando se ele finalmente sacou a situação.
Nosso herói encara ele com um olhar calmo e desafiador, sem mostrar sinal de medo. Sons ri da cena, achando hilário ver um herdeiro Semi nesse estado. Ryun pergunta o que ele está fazendo, e Sons revela que capturou o último da linhagem Sermin. O garoto ameaça ele, mas Ans só debocha, lembrando da provocação no salão de baile. Ele pergunta se Ryun está ameaçando ele de novo, olhando para baixo com desprezo. Um sorriso confiante continua no rosto do prota, enquanto ele continua encarando em silêncio. Sons diz que, embora ele possa ter ouvido muitas coisas do irmão, ele não sabe a história toda. Ele pergunta se Ryun sabia que foi ele quem quis que o pai e os irmãos sumissem. Enfurecido, ele chuta o garoto, exigindo saber como ele ousa mexer com a família Phaeton. Sons golpeia o prota, repreendendo ele pela audácia e atitude. O jovem aguenta os golpes, um brilho verde cintilando nos olhos. Com um sorriso malicioso, Sans revela que Truno vendeu ele por informações sobre os irmãos. Ele grita que ninguém vem salvar ele e que isso é tudo parte do plano mestre dele. Esse sequestro é a pedra angular da guerra iminente entre as famílias Phaeton e Semi. Com desdém, Ryun pensa que Sons fala demais para alguém na posição dele. Um sorriso confiante no rosto, o prota libera uma aura verde e se prepara para agir. Sons fica atordoado ao ver energia radiando do corpo do jovem mestre. O garoto ativa um círculo mágico e uma luz verde brilhante inunda a masmorra. O círculo mágico expande, criando um selo poderoso em volta de toda a área. Sons protege o rosto, aterrorizado pela magia inesperada do garoto que ele subestimou. A energia verde envolve o corpo inteiro de Sans enquanto ele luta para entender a situação. Ryun declara que esperou por esse dia desde o retorno a Dreia. E agora ele vai ter vingança. Aterrorizado, Sons exige saber o que está acontecendo, mas o garoto fica em silêncio. Ele simplesmente assiste enquanto o inimigo é pego sem dó na armadilha mágica. Uma luz verde pisca do topo de uma torre contra o céu noturno e a lua cheia. A magia de Ryun prende Sans, levantando ele no ar e deixando totalmente indefeso. Sons grita em desespero, perguntando por que nada está acontecendo com ele. Ele assume que o garoto fez tudo isso só para ganhar uns segundos extras. Ryun se aproxima, chama ele de idiota e lembra de algo importante. Ele olha para baixo com uma expressão séria e um sorriso de desprezo. O prota diz que ele fala demais e agora é hora de pagar pelos crimes. Energia verde aperta em volta do pescoço de Sans e ele começa a sufocar com a magia. Ele tosse, sentindo uma dor terrível na garganta, incapaz de puxar o ar. Em pânico, Sans percebe que não consegue mais falar e começa a surtar. Ryun revela que usou um círculo mágico de silêncio para selar a habilidade de Sans de lançar feitiços. Ele pergunta qual a sensação de ser um mago que não consegue conjurar um único feitiço. Sans tenta usar uma magia roxa para se libertar, mas é incapaz de lançar qualquer coisa. Ele se desespera por um momento, mas então lembra que ainda pode lançar bola de fogo sem encantamento. Ryun explica que apenas feitiços até o terceiro círculo podem ser lançados sem encantamentos. Sans conjura uma bola de fogo roxa, se preparando para atacar o prota com toda a força, mas Ryun afirma que o erro fatal dele é depender de um mero feitiço de segundo círculo. A bola de fogo engole o garoto completamente, mas falha em causar qualquer dano. Com um sorriso perverso, Sans pensa que o pai perdoaria ele por quebrar uma das pernas do garoto, mas ele fica espantado ao ver que o ataque não teve efeito absolutamente nenhum. A perna do prota brilha com uma magia verde e roxa, e ele fica lá totalmente ileso. Uma notificação do sistema confirma que ele resistiu com sucesso ao feitiço de bola de fogo. Sons lança outra bola de fogo mais poderosa, mas Ryun continua intacto e zomba dele. Ele pergunta se Sans realmente acreditou que ele ia só ficar parado, levando os golpes. O prota cria um círculo mágico azul, se preparando para contra-atacar, e com um único raio de luz azul, ele anula a bola de fogo do inimigo sem esforço. Sons fica chocado ao ver a magia dissipada com tanta facilidade. Ryun revela a habilidade de interrupção de mana, que pode anular feitiços instantaneamente. Ele explica que pode cancelar qualquer magia de um nível pré-definido, tornando os ataques de Sans inúteis. Com os dentes trincados de raiva, Sans não consegue acreditar que foi derrotado tão completamente. Sun saca uma adaga e avança, mas o prota tá pronto para ele. Ele fica surpreso ao ver que Ryun se libertou facilmente das correntes. O garoto quebra as correntes restantes, comentando que elas não são nada para ele agora. Ele revela que os círculos mágicos não param em apenas 2, e ele tem mais surpresas guardadas. Um terceiro círculo mágico aparece, e Sans fica aterrorizado com o poder do jovem. O feitiço de paralisia atinge Sans, jogando ele com força no chão. Com um sorriso satisfeito, Ryun observa o inimigo sofrer sob o efeito do feitiço. Sons grita em agonia enquanto é eletrocutado pela magia do prota. O garoto se aproxima, afirmando que os papéis agora se inverteram e ele tá no controle. Ele olha pro rival caído, saboreando esse momento de doce vingança. Algum tempo depois, Sans acorda, desorientado, e vê Ryun sentado na frente dele. Ele geme de dor, incapaz de se mover devido ao feitiço de paralisia. O prota pergunta se ele tá acordado, depois comenta casualmente sobre
sobre a adaga que ele carrega. Cruz luta contra as correntes, mas se encontra totalmente imobilizado. Ele fica chocado ao perceber que não consegue se libertar das amarras de jeito nenhum. Enfurecido, ele grita com o garoto, apenas para perceber que a voz voltou ao normal. Ele nota que as correntes são feitas de ferro simples, não metal supressor de mana, o que irrita ele mais ainda. Sunzo tenta usar a magia de corte de vento para cortar as correntes, mas Ryun ataca ele, perguntando se ele realmente achou que ele era otário para tentar algo tão óbvio. Sunzo medidor se perguntando como o garoto atacou ele sem um círculo mágico. Ryun pergunta se Sunzo realmente achou que ele prenderia um mago sem nenhuma contramedida. Com um sorrisinho, segurando uma adaga, ele revela que desenhou um círculo mágico direto no Sans. Ele então corta Sans com a adaga, ativando o círculo de magia de sangue. Sunzo fica horrorizado e aterrorizado com o que o prota fez com ele. Um círculo de magia de sangue materializando no peito dele, uma arte proibida e dolorosa pra caramba. Ryun explica que essa magia é lançada enquanto a vítima é mantida totalmente consciente. Ele lembra que Sunzo fez a mesmíssima coisa com ele quando ele tinha só 12 anos. Desesperado, Sunzo exige saber como ele conhece esse feitiço e por que consegue usar mana. O jovem responde que é tudo graças às memórias e experiências da vida em Adeon. 3 meses atrás, ele focou em subir o nível da habilidade de ocultação para treinar em segredo. Adquirir outras habilidades foi simples, graças ao segredo dos circuitos que ele tinha aprendido. Cada habilidade tem um circuito único e mana é injetada nele para ativação. Como um jogador mestre, ele consegue perceber esses circuitos e lembra de cada habilidade. Portanto, ele não precisa estudar ou praticar repetitivamente para adquirir uma nova habilidade. Para ele, treino é meramente um atalho para aumentar a força rapidamente. Usando a habilidade de ocultação, ele saiu da mansão e armou armadilhas para pegar Sans. Ryun afirma que o círculo mágico era para o amplificador que Sans planejava infligir. Com a adaga manchada de sangue na mão, ele declara que agora Sunzo vai sentir aquela mesmíssima dor. Uma explosão de luz vermelha ilumina a torre, enquanto a vingança do prota começa. Sunzo grita, implorando para parar, pois a dor do círculo mágico é insuportável. A adaga na mão, Ryun pergunta com um sorriso se deve encerrar por hoje. Sunzo chora em agonia, tentando falar mais mal, conseguindo formar palavras pelo sofrimento. O prota vira as costas e Sans tenta avisar ele de um perigo se aproximando. Ele grita que os homens de Phaeton vão chegar logo e que Ryun deve fugir. O garoto pergunta como ele sabe que os reforços estão a uma semana de distância, assustando Sunzo. Ryun revela que sabe que Sans ordenou que os homens voltassem uma semana para atormentar ele. Sunzo fica chocado, percebendo que o prota não estava inconsciente o tempo todo, mas Ryun adiciona que, conhecendo a personalidade dele, ele não teria avisado genuinamente sobre o perigo. Com dentes trincados, Sans percebe que foi enganado e caiu direitinho na armadilha do garoto. O prota menciona a umidade direta da família Phaeton, os dedos da casa. Desesperado, Sunzo grita que tá falando a verdade, que reforços estão a caminho, mas Ryun ignora ele e entrega um soco na cara, silenciando ele de vez. O círculo de magia de sangue no peito brilha intensamente enquanto o tormento recomeça. O garoto diz para ele continuar gritando, prometendo não tocar nele de novo pelo resto do dia. Sunzo grita o nome de Ryun, a voz cheia de todo o ódio e dor que ele sente. O prota se prepara para receber os convidados que vão chegar em breve. Ele precisa se preparar para enfrentar a elite da casa Phaeton e não tem margem para erro. Uma semana depois, sob um céu laranja, os reforços finalmente chegam ao local. Os homens encapuzados perguntam se esse é o lugar, e um deles confirma com certeza. Uma semana se passou desde que Sunzo raptou o garoto, sem contato desde então. O líder da equipe pergunta se mais alguém se aproximou na última semana. Os guardas relatam que ninguém apareceu, e eles têm monitorado todas as passagens. Com uma hora roxa, o líder se preocupa que Sunzo possa ter se empolgado com o tormento. Ele agarra o cajado, lembrando que a ordem era trazer o pirralho, o Serme, de volta vivo. Ele anuncia que vai entrar, mas um guarda tenta parar ele sem sucesso. O líder afirma que as ordens do chefe da família são absolutas pros dedos. E com a magia roxa, ele destrói a porta da masmorra numa explosão. Ele decide entrar sozinho, ordenando que os homens esperem do lado de fora. Com um olhar severo, ele diz que eles só iriam atrapalhar e devem obedecer. O líder se aventura na masmorra sozinho, se movendo com cautela pela escuridão. Ele desce as escadas com cuidado, sentindo que algo está errado. Com uma sensação estranha, ele percebe uma presença sinistra, mas não detecta mana. De repente, múltiplos círculos mágicos acendem nas paredes, pegando ele de surpresa. Ele corre para escapar das armadilhas que foram ativadas por toda a escadaria. Desesperado, ele ergue uma barreira para se proteger dos ataques mágicos das armadilhas. Ele percebe que algo deve ter acontecido com Sans e lança um feitiço de detecção. Ele se pergunta se as armadilhas são ativadas através de uma rede de círculos mágicos conectados. Quem fez isso conhece bem o layout e é excepcionalmente habilidoso em magia.
Ele questiona quem poderia ter armado tudo isso, foi a casa Sermin ou uma terceira parte. Sem tempo a perder, ele cria uma barreira de camada dupla para se proteger de todas as armadilhas. O líder jura que não sabe quem armou essa armadilha, mas vai fazer eles se arrependerem. Ele jura que vai ter vingança contra quem ousou mexer com um dedo da casa Phaeton. Ele finalmente chega ao fundo da masmorra e descobre uma cena horrível. O chão tá liso de sangue e o ar tá pesado de tensão. Ele encontra Sans suspenso por correntes, o corpo coberto de inúmeros ferimentos. O líder se prepara para atacar, mas então percebe que o jovem mestre tá em grave perigo. Com a magia, ele tenta libertar Sans das correntes que seguram ele no alto. A energia roxa quebra as amarras e Sans desaba no chão, totalmente quebrado. O líder corre pro lado dele, perguntando o que rolou nesse lugar escuro. Sans chora de dor e humilhação por ter sido derrotado tão vergonhosamente. O líder examina os ferimentos e reconhece a assinatura mágica de Sans Phaeton. Ele se pergunta o que aconteceu ali, então avista o Prota amarrado num canto. Desesperado, ele puxa uma poção de recuperação para salvar o jovem mestre. Ele sabe que isso é arriscado, já que o inimigo ainda não se revelou e pode atacar a qualquer momento. O líder percebe que resgate não é o único objetivo do inimigo, tem algo a mais. Ele entende que o garoto é isca, mas não pode abandonar a missão de salvar Sans. Sans aponta pro Rion, afirmando que foi ele quem deixou ele nesse estado deplorável. Com ódio nos olhos, ele confirma que o responsável por tudo isso é Rion Sermin. O líder vira pro Prota com um olhar sério e profundamente desconfiado. Ele decide usar um feitiço de sétimo círculo para garantir que o garoto continue imobilizado. Mas Rion diz que ele está sendo cauteloso demais e surpreende ele com um ataque. O líder lança uma bola de fogo, mas então nota que o garoto não está mais amarrado. Ele se pergunta se foi um feitiço de ilusão e se prepara para o combate. O encantamento do líder é cancelado abruptamente, fazendo ele sofrer um rebote doloroso. Feon zomba dele, dizendo que um grande mago como ele deveria se recuperar rápido. O garoto revela que usou clones para distrair ele e que ele deveria ter lidado com ele primeiro. Furioso, o líder usa o cajado para criar um círculo mágico roxo poderoso. Ele está indignado que Ryun ousaria usar ilusões contra um mestre de magia de ilusão. Com a magia de dissipar a ilusão, ele tenta desfazer o feitiço do Prota. A energia roxa se espalha, dissolvendo os clones e revelando o Ryun real. O Prota avança com a adaga, se preparando para um ataque corpo a corpo. Com um movimento rápido, ele desvia do ataque e se posiciona para um contra-ataque. Os dois se encaram com olhares determinados, prontos para a batalha que segue. Ryun chuta o líder com força imensa, mandando ele bater no chão. O líder está chocado com a audácia do garoto, chamando ele de insolente. Ele levanta e acerta um golpe pesado em Ryun, mandando ele voar para trás. Com um sorriso de escárnio, ele pergunta se o garoto realmente acha que pode pegar ele de surpresa. O líder conjura uma bola de fogo, ameaçando derreter metade do rosto do Prota. Ele afirma que a ilusão foi o último recurso do garoto e que ele tá sem truques. Com um sorriso de desprezo, ele pergunta quanto Ryun subestima os dedos de Phaeton. De repente, ele avista a adaga caída no chão e sente um pressentimento ruim. Ele olha para o lado e vê Sans atacando ele por trás com uma expressão de puro ódio. A adaga mergulha no pescoço do líder, que nunca esperou tal ataque surpresa. Sun segura ele, afirmando que a arrogância dele é insuportável e que ele vai pagar o preço. Ele pergunta se o líder está familiarizado com transferência de alma e revela o plano. Ryun explica que a alma de Sans está atualmente presa dentro do próprio corpo inconsciente dele. O círculo de magia de sangue continha outros feitiços além de simples amplificação de dor. O verdadeiro trunfo dele é uma magia que transfere a alma e controla o corpo. O líder tenta usar magia para escapar, mas é prejudicado pela dor do ataque. Uma explosão de fogo destrói uma seção da parede e o líder desaba, ferido. A máscara do líder quebra, revelando o rosto e a identidade dele aqui. Ryun, agora no corpo de Sans, se aproxima dele e olha para baixo com desprezo. Uma aura verde e amarela cerca o corpo dele, enquanto se prepara para o ato final. Com um sorriso satisfeito, ele declara que finalmente capturou o alvo. Aqui jaz no chão, ferido e impotente para reagir ao ataque surpresa do Prota. Ryun pega uma poção azul, se preparando para usar no novo corpo. Ele derrama um líquido sobre a cabeça para curar as feridas e se fortalecer. O sistema anuncia a criação e aprimoramento da habilidade de resistência à dor. Ele comenta que dói, mas não tem jeito, pois precisava de uma ferida infligida por aqui. Com lágrimas nos olhos, ele se prepara para o próximo passo no plano de vingança. Celebrando, ele grita que conseguiu e caçou um dos dedos de Phaeton. Ele abre a janela de status para ver o progresso e as recompensas da batalha. E o sistema informa que a missão está completa e o nível aumentou significativamente. Ele se pergunta sobre a missão em si, mas está empolgado por ter subido de nível tão rápido. Uma janela mostra que Ryun Sermin agora está no nível de poder 15. Ele saltou do nível 2 para o 15, sabendo que é um resultado natural da vitória. Ele percebe que tem umas coisas que precisa fazer urgente e se prepara para o próximo passo.
Um círculo mágico vermelho aparece no chão enquanto ele se prepara para um novo ritual. Ele arrasta o corpo de Jack para o centro do círculo e começa o feitiço. O sucesso desse ritual vai determinar o quanto ele pode acelerar os planos. Circuitos são gravados na alma, não no corpo, e essa é a chave para o poder dele. É por isso que, mesmo no corpo de Sans, ele pode usar as próprias habilidades mágicas sem problema. Ele despeja o poder mágico nos circuitos preparados e uma energia dourada começa a fluir. Enquanto o nível cai devido à quantidade de magia gasta, ele continua focado. O sistema anuncia uma queda de nível de 5 e que uma condição adicional foi cumprida. Ele cumpriu os requisitos para uma classe oculta e desbloqueou a classe Sombra. A classe Sombra é uma classe de assassino oculta, disponível apenas para quem tem os atributos certos. Ele conseguiu, mas com os níveis restantes, precisa realizar o ritual mais 2 vezes. Um raio azul atinge a torre enquanto ele continua com o plano ambicioso. A energia do raio arqueia pela masmorra, iluminando o espaço escuro. Com uma aura azul, ele continua o ritual para obter as classes avançadas. O sistema anuncia que a mudança de classe foi bem sucedida. Ele conseguiu. Ele olha para as cartas de classe na frente dele, vendo o fruto do trabalho. Uma das 2 tentativas deu certo, e ele obteve a classe avançada de Necromante. O nível dele subiu dramaticamente, e ele pode tentar uma terceira mudança de classe com os níveis restantes. Isso permitiria adquirir a classe Oculta Fantasma e ficar ainda mais poderoso. A classe Fantasma é ideal para ele, pois sinergiza perfeitamente com as outras classes. O problema, no entanto, é que obter essa classe requer um certo tamanho de alma. Se ele falhar no nível atual, não tem certeza dos efeitos colaterais potenciais. Mas ele não tem tempo para hesitação e decide arriscar tudo para avançar o plano. Ele continua o ritual e o sistema mais uma vez anuncia uma queda de nível de 5. De repente, ele é atingido por uma dor excruciante enquanto uma energia roxa envolve ele violentamente. O sistema avisa que a alma foi danificada e requer recuperação urgente. Ele grita em agonia, sentindo o corpo ser rasgado pela magia fora de controle. O corpo tremendo, ele se pergunta se obter uma terceira classe avançada é realmente impossível. Ele olha para o lado e vê o antigo corpo sendo atormentado por Sans feto. As memórias de dor e sofrimento voltam, forçando ele a reviver aquele pesadelo. A imagem dos amigos partindo dessa para melhor e a família sendo destruída assombra ele. Ele lembra de Alejandro e Senna, que foram de base enquanto protegiam ele do inimigo. Mas ele se recusa a desistir, usando toda a força de vontade para superar a dor. A memória de Alejandro partindo nos braços dele enche ele de determinação renovada. A imagem de uma Senna ferida lutando por ele também motiva ele a não se render. E com lágrimas nos olhos, ele lembra do sacrifício do mestre para salvar ele. Com dentes trincados, ele resolve que não vai falhar e vai conquistar a dor. Ele grita que vai obter a classe avançada fantasma, mesmo que signifique oferecer a própria alma. Uma energia roxa e azul explode do corpo dele, enquanto ele resiste à agonia. A magia intensifica, e ele continua o ritual com cada grama de força de vontade. O sistema anuncia que ele possui uma alma de tamanho suficiente para a classe. A classe oculta é finalmente desbloqueada. Ele alcançou o que tanto queria desesperadamente. Ele vê a tela de seleção de classe e se prepara para fazer a escolha final. Um cadeado quebra e a carta para a classe oculta é revelada ao prota. A classe fantasma avançado é uma evolução da classe oculta fantasma e é incrivelmente rara. Ele fica surpreso, pois é uma classe que ele nunca encontrou nem mesmo em Adeon. Com um sorriso, ele imagina que muitos aspectos devem ser parecidos com a classe fantasma. As 2 cartas de classe brilham na frente dele e ele sabe que realizou tudo. Com um olhar de satisfação, ele declara que obteve tudo o que desejava e tá pronto. Agora é a hora de executar o plano original e se vingar dos inimigos. A habilidade passiva da classe fantasma melhora a necromancia do usuário. Ele passou por tudo isso para poder usar o corpo do arquimago no plano de vingança. Com uma aura roxa, ele espera que esse material precioso aguente o que está por vir. Se ele tiver sucesso, pode encurtar drasticamente o cronograma para a vingança. O sistema anuncia que a criação de Elite foi ativada e o ritual começa. Os olhos de Aki brilham com uma luz roxa intensa enquanto ele passa pela transformação, mas a criação de Lich falha e uma criação especial de morto-vivo é ativada no lugar. Com olhos regalados, Ryun é pego de surpresa pelo resultado inesperado do ritual. Uma sombra roxa emerge do corpo de Aki e começa a assumir uma nova forma. A energia escura se une, criando uma figura imponente e aterrorizante. Uma criatura vestida numa armadura preta com aura roxa materializa na frente de Ryun. O sistema anuncia a criação bem-sucedida de um morto-vivo especial e poderoso. Uma janela aparece, perguntando se ele gostaria de nomear a nova criação. Uma explosão de luz roxa ilumina a torre, chamando a atenção dos guardas lá fora.
Os guardas se assustam com a explosão e se perguntam o que está acontecendo. Desesperado, um deles grita perguntando pelo paradeiro do jovem mestre Sans. Eles encontram a área destruída e se preocupam com o que pode ter rolado. Ryun, no corpo de Sans, aparece carregando o antigo corpo sobre os ombros. Os guardas gritam o nome do jovem mestre, aliviados ao ver ele vivo. Ele afirma que Aki foi responsável por tudo, enganando os guardas com a performance. Com raiva, ele grita que um dos dedos de fato traiu ele e atacou na masmorra. Ele diz que prendeu Aki com um artefato, mas que o selo não vai segurar por muito tempo. Ryun ordena que os homens comprem tempo para ele escapar e voltar para a família. Ele promete que se conseguirem segurar Aki até os reforços chegarem, serão muito recompensados. Os guardas ficam para trás para lutar enquanto Jin foge com o antigo corpo. O guarda narrando a história diz que aquela foi a última vez que viram o jovem mestre. Num acampamento militar, soldados se preparam para a próxima missão. Um homem chamado Pires recebe um relatório do subordinado sobre o incidente. Pires é um mago do sétimo círculo da família Phaeton e um homem excepcionalmente poderoso. Ele fica intrigado ao saber que nenhum traço de Aki foi encontrado no local. Ele amassa o relatório com raiva, sem acreditar no que acabou de ler, com uma expressão furiosa. Ele se pergunta se o conteúdo do relatório é verdade mesmo. Ele pergunta aos guardas se eles são os únicos que sabem o que aconteceu naquela noite. Um guarda confirma que sim, mas é prontamente silenciado por um ataque surpresa. Um raio de energia vermelha atinge ele e ele desaba, sem vida, na frente de todos. O guarda ao lado grita de horror ao ver o companheiro ser derrubado tão de repente. Pires afirma que o desaparecimento de Sans é um problema enorme para a família, e se vazar que um dos dedos estava envolvido, vai ser pior ainda. Um guarda tenta parar ele, mas Pires continua no caminho sem hesitar. Ele se move para atacar o último sobrevivente, mas é interceptado por um novo adversário. Um cavaleiro misterioso ataca ele com a espada, impedindo ele de finalizar o guarda. Com uma aura azul, o cavaleiro se prepara para batalhar o mago do sétimo círculo. Uma energia branca e azul envolve o corpo dele enquanto ele se apronta para a luta. O cavaleiro misterioso encara Pires e os guardas com um olhar desafiador. Com olhos brilhando de raiva, ele jura eliminar todos eles ali mesmo. Ele acusa eles de começar essa guerra e exige que mostrem o jovem mestre Ryun. Pires percebe que isso não é mera suspeita, mas uma convicção firme da culpa deles. Ele aponta para as estruturas suspeitas e a instalação subterrânea que descobriram. Pires afirma que não sabe onde está o chefe da família Selmy, adicionando que Sans também sumiu. Ele pede cooperação na busca, mas Alejandro diz com raiva para ele calar a boca. Um homem de cabelo roxo aparece, se juntando à discussão tensa com uma expressão séria. Alejandro libera a aura azul, declarando que não vai permitir que perturbem a cena. Ele se prepara para lutar com força total para proteger a área e a honra dele. O homem de cabelo roxo libera a aura rosa, se aprontando para o confronto. Trono assiste de longe, torcendo para a situação não escalar mais. Sena aparece de repente, dando uma bronca no mordomo por falar fora de hora. Com um olhar furioso, ela chama ele de traidor e olha com desprezo. Ela diz que, se não fosse pela mensagem do jovem mestre, ele já seria uma pilha de cinzas. Com uma bola de fogo na mão, ela ordena que ele fique quieto a menos que seja sobre a busca. Truno revela que o jovem mestre disse que deixaria um rastro para ser encontrado. Ele explica que se fosse fácil de achar, os cães de Phaeton já teriam localizado. O garoto tinha dito que apenas o método de refinamento da Terra Azul poderia detectar o rastro. Sena concentra, usando a magia, para sentir a ressonância do refinamento de mana. Uma esfera de energia verde brilha, revelando a localização exata do rastro. Sena finalmente encontra o rastro e se prepara para seguir a pista do jovem mestre. Uma chama verde azulada acende no meio da floresta, marcando o ponto exato. Bruno fica atordoado com a visão, sem acreditar no que está vendo. Eles encontram o corpo de Ryun pendurado de cabeça para baixo numa árvore. A cena é horrível e Truno cobre o rosto, incapaz de olhar para a condição do garoto. Sena se aproxima e percebe que é apenas o corpo de Sans. O jovem mestre se foi. No manto do corpo, uma mensagem escrita em sangue identifica ele como sequestrador. Próximo ao corpo, eles descobrem uma carta com um selo presa por uma pedra. A maga olha para a carta, percebendo que há uma mensagem deixada pelo Prota. Truno pergunta se tem algum traço do garoto e Sena responde que achou uma carta. Nos pensamentos, Ryun explica que deixou a carta para Sena encontrar e entender o plano. Ele tinha considerado assumir o corpo de Sans, mas o chefe da família Phaeton poderia ter descoberto. Se ele voltasse como Ryun, uma guerra entre as famílias poderia explodir, e a família Selmy, no estado enfraquecido, não podia bancar uma guerra agora. Portanto, ele escolheu uma terceira opção e precisava deixar uma explicação para Sena. Ele deixou a carta para ela entender os motivos e seguir as instruções dele. Trono perguntou o que a carta diz
e Senna abre com cuidado para ler a mensagem. Ela decide voltar para a propriedade Sermi e queimar a carta para não deixar rastro. Com a carta engolida pelas chamas, ela se prepara para seguir as ordens do jovem mestre. Uma águia voa sobre um campo de batalha no pôr do sol, sinalizando o fim de um capítulo. Ela voa livremente pelo céu laranja em direção a um novo destino desconhecido. Numa cidade movimentada, um jovem corre pelas ruas, ansioso para chegar ao destino. Um homem chama ele de Lion, dizendo que a líder da guilda está procurando por ele. Truno pergunta a Senna se ela tem certeza e a maga confirma as suspeitas. O jovem Lion sorri confiante, declarando que está pronto para o que der e vier. Uma mulher de cabelo curto e um olho verde brilhante olha para ele com um sorriso. Ela chama ele de Dragão de Dreia, reconhecendo ele como o jovem mestre desaparecido. 3 meses depois, na capital do reino de Penstroi, rumores correm soltos. As pessoas discutem o impasse contínuo entre as casas Phaeton e Sermin. Um jovem de cabelo azul corre pela cidade, ouvindo a história do sequestro. No fim, a casa Sermin aceitou compensação da casa Phaeton pelo incidente. As pessoas se perguntam o que a família está pensando, já que o culpado nunca foi achado. Um vendedor joga uma maçã para o jovem, enquanto comenta sobre o declínio da família. Num beco escuro, uma bandeira roxa com um corvo marca a guilda dos mercenários. A filial de Penton, da guilda de mercenários, marca uma pera de um prédio discreto. Uma mulher sentada em uma cadeira comenta sobre a necessidade desesperada da família por dinheiro. Com uma expressão pensativa, ela reflete sobre as notícias e rumores que ouviu. Ela acha tudo meio tedioso e se apresenta como Sapphire, líder da filial de Penton. Um homem pergunta sobre as notícias da execução de Truno, o mordomo da casa Sermin. Ele diz que foi revelado que Truno colaborou com o traidor da casa Phaeton. Por isso, Alejandro executou ele imediatamente pela traição imperdoável. Sapphire fica surpreso ao saber que um dos poucos mestres da espada restantes cumpriu a sentença. A porta da guilda abre e o jovem Lion entra com uma expressão séria. Sapphire cumprimenta ele pelo nome enquanto ele se aproxima da mesa. Ele cumprimenta um Sr. Duns e pergunta se está aqui para ver a líder da filial. Ele sobe para o escritório da líder para uma reunião importante. Sapphire espera ele, sentada, e anuncia que o dia do teste dele finalmente chegou. Ela apresenta uma carta com um selo, perguntando se ele sabe o que é. Ele reconhece como uma carta de recomendação para se tornar membro oficial. Com um sorriso confiante, ele se apronta para o teste final da guilda. Ele nota que ainda tem um teste, e Sapphire confirma que será a primeira missão de combate real dele. Ela acha que é um teste inútil para alguém do calibre dele, mas deve seguir as regras. Afinal, a guilda é a quarta maior entre todas as guildas de mercenários do continente. O jovem encara ela com um olhar sério e determinado, pronto para o desafio. Ela elogia o talento dele, afirmando que se tornou um membro oficial mais jovem em 100 anos. Ele responde humildemente que não é nada comparado a ela, uma mercenária de segunda classe. Só que observa que a expressão dele iluminou desde que se conheceram. Ela toma o chá, lembrando do estado dele quando chegou na guilda pela primeira vez. Numa noite chuvosa, ela reflete que 2 meses se passaram desde aquele dia. Naquela noite, a porta da guilda tinha aberto e um jovem misterioso apareceu. Ele chegou em silêncio na guilda dos mercenários, uma organização desconhecida pelo público geral. Ele ofereceu uma soma vasta de dinheiro e fez um pedido por um serviço. Com um olhar determinado, ele pagou uma fortuna para ter o pedido atendido. Sapphire ficou intrigada com o garoto, a confiança e a postura destemida dele. O jovem olhou pela janela com um sorriso e fez um pedido muito inusitado. Ele disse que ouviu que a guilda aceita qualquer pedido, contanto que envolva dinheiro. Ela admite que teve uma premonição de que nunca mais encontraria um cliente tão único. O garoto parecia um mendigo, mas possuía grande riqueza, e o pedido foi chocante. Ele pediu para a guilda apagar ele, teria sido estranho não se interessar. Leon diz que vai revisar a carta sozinho, e levanta para sair da sala. Ele pede para ela chamar quando o teste estiver pronto, e Sapphire concorda. A mulher assiste ele ir, a mente voltando para como tudo começou 2 meses atrás. Uma figura sombria pergunta se ela aceitou ele na guilda baseada numa mera premonição. Ela nega, explicando que o garoto entrou no programa de treinamento e completou em apenas 1 mês. Um programa que normalmente leva de 5 a 10 anos para terminar. Ela pergunta se Carl concluiu a investigação sobre o passado do jovem talento. A investigação revela que ele não tem sobrenome e foi criado por um mestre desconhecido. Também diz que ele entrou na guilda para achar informações sobre o mestre desaparecido. Graças a esse histórico, as habilidades foram verificadas e ele passou no treino rápido. Carl confirma que todas as informações sobre Lion são verdadeiras e precisas. Ele diz que visitou o lugar onde Lion costumava viver e achou traços de alguém. Uma casa abandonada na floresta mostrando
mostrava sinais de habitação recente, mas Sapphire diz que outra coisa é mais importante agora e olha para ele seriamente. Ela pergunta sobre a possibilidade de Lion ser na verdade o Ryun Sermin desaparecido. Carl fica em silêncio por um momento, considerando a pergunta surpreendente da líder. Ele lembra que um garoto misterioso da mesma idade apareceu na mesma época. Sapphire se pergunta se é realmente coincidência, se sentindo inquieta com a ideia, mas Carlo insiste que a possibilidade é extremamente baixa, já que Ryun é conhecido por ser fraco. Ele explica que Ryun não possui nem mana nem força física e é considerado a ruína da família. Não tem como ele ser a mesma pessoa que Lion, que é um indivíduo naturalmente talentoso e altamente habilidoso. Sapphire dispensa ele, dizendo que não pode desperdiçar um talento como ele em assuntos triviais. Um fio de fumaça verde escapa dos lábios de Sapphire, se transformando num pequeno fantasma. Ela ordena que Carl descubra sobre o mestre de Lion, pois ele deve ser um indivíduo extraordinário, com uma aura verde. Ryun pensa consigo mesmo que a intuição dela é afiada e perigosa. Ele reflete que a habilidade de necromante é bem conveniente para coletar inteligência, mas Sapphire reclama do frio, e Carl se pergunta por que ela sente frio, apesar do casaco. Ryun abre a janela de status para checar o progresso e novas habilidades. Os stats dele estão incrivelmente altos e ele tem várias habilidades poderosas no comando. Com um olhar determinado, ele percebe que os níveis que consumiu para a mudança de classe foram restaurados. Ele sabe que investir poder mágico em dominação corporal valeu muito a pena. A habilidade alcançou um nível onde pode enganar até mercenários de segunda classe. Ele lembra da criatura que criou do corpo de Joaquim naquele dia. A criatura pergunta se ele deseja dar um nome, e o prota considera uma resposta. Ele decide nomear de Corna, que a criatura parece aceitar o novo nome. Com um brilho verde e roxo, a criatura se curva diante do novo mestre. Ele analisa o status e habilidades de Cornac, percebendo que funciona muito como jogador. Ele entende que criou um ser morto-vivo que pode crescer e ficar mais forte. Ele se pergunta se esse é o verdadeiro poder da classe fantasma e fica profundamente impressionado. Ele examina o circuito da criatura para compreender melhor as habilidades. Com os olhos verdes brilhando, ele analisa cada detalhe do circuito mágico. Ele consegue perceber cada componente do circuito e como a mana flui através dele. De repente, dentro do circuito, ele descobre uma missão oculta intitulada Vingador. Ele percebe que há condições ocultas que um jogador deve encontrar e completar, e que Cornac nasceu de uma combinação de várias habilidades e uma missão oculta. Ele sabe que dividir os pontos de experiência vai ser um fardo, mas vai valer a pena. Sob a lua cheia, ele reflete que crescimento significa olhar para o futuro. Ele senta no topo de uma torre, contemplando os próximos movimentos. Com um olhar sério, ele sabe que deve pensar no futuro, não só no presente. Um homem chamado Duncan se aproxima, perguntando o que ele está ponderando tão profundamente. Ryun responde que estava pensando em passar no exame e virar um líder de guilda. Duncan ri, dizendo que com a taxa de crescimento dele, pode realizar esse sonho algum dia. Mas ele avisa que hoje tem 3 candidatos e só um pode passar no teste. O teste final é para se tornar membro oficial da guilda e mercenário de 5ª classe. Duncan apresenta Pala, uma competidora que olha para o Ryun com uma expressão séria. Em seguida ele apresenta Lip, outra competidora que também dá um olhar desafiador para ele. Finalmente ele apresenta Lion, explicando que quem apagar o alvo vira membro. Com um olhar sério, Duncan declara que o exame começa agora e a disputa tá valendo. Os 3 competidores se preparam para a missão, aguardando informações sobre o alvo. Um dos competidores revela que o alvo é Alrok, um mercador de 47 anos. Ele está sempre acompanhado de 3 mercenários, 2 guerreiros e um mago de rank prata. Rumores sugerem que ele recentemente arrumou uma amante jovem e bonita. Ele visita o quarto da amante toda noite e os mercenários não ficam por perto. Duncan elogia a investigação e como acharam um jeito de passar pelos guardas, mas ele pergunta que garantia eles têm de que o alvo vai visitar o quarto da amante hoje. Ele questiona se eles como estagiários dão conta dos guardas sozinhos. Duncan explica que é exatamente por isso que a guilda coleta inteligência e planeja meticulosamente. Ele então vira pro Ryun, perguntando se ele gostaria de compartilhar as descobertas. Com um sorrisinho confiante, Ryun pergunta se ele realmente precisa falar alguma coisa. Os outros competidores e um instrutor olham para ele com curiosidade e expectativa. Ryun afirma que não vê razão para compartilhar inteligência, já que só um deles vai passar. As outras competidoras ficam irritadas com a atitude egoísta e encaram ele com raiva. Ele diz que nunca ensinaram sobre camaradagem, o que enfurece elas mais ainda. Duncan concorda com o garoto, observando que a resposta dele captura a essência de um mercenário. Ele explica a importância de passar no teste usando as habilidades aprendidas no treino, e que a natureza dos mercenários é usar os outros conforme necessário para garantir o sucesso.
As outras duas competidoras ficam sem palavras e concordam em prosseguir com o teste. Duncan então anuncia que a partir desse momento, eles estão livres para apagar o alvo. Os 3 competidores saltam do telhado, partindo para a missão com determinação. Duncan lembra do pedido de apagamento que Ryun fez para entrar na guilda. O pedido tinha mobilizado 10 mercenários de 4ª classe e 3 de 3ª para caçar ele. Com um sorriso confiante, Ryun tinha aceitado a condição de ser aceito como estagiário. Duncan tinha achado que ele era louco, mas o garoto estava determinado a provar o valor. Ele desafiou os mercenários a encontrar ele em 10 minutos, mas eles falharam miseravelmente. Depois de 3 dias de busca, todos os mercenários admitiram derrota para o jovem prodígio. Eles ficaram impressionados com as armadilhas e truques, elogiando ele pela habilidade. Sapphire manteve a promessa e começou a treinar ele pessoalmente a partir daquele dia. Ela sabia que não era fácil se tornar um mercenário oficial da Guilda Marton. O instrutor acha que pode estar testemunhando um momento histórico para a guilda. Pala, uma das competidoras, corre pelos telhados com velocidade e agilidade. Pala desativa os alarmes, achando que passou pelos mercenários com sucesso, mas ela se surpreende ao encontrar mais guardas presentes do que tinha previsto. Uma intrusa é avistada e os guardas correm para prender ela no pátio. Lip permanece escondida, assistindo os guardas perseguirem a rival com um sorrisinho. Ela agradece a Pala por facilitar as coisas e se prepara para agir. Com um olhar frio, ela pensa que se ele não tivesse sido pego, ela teria exposto ele mesma. O alvo tinha enfrentado inúmeras tentativas contra a vida, sempre fugindo para o mesmo santuário. E aquele santuário era o quarto da esposa, o lugar onde se sentia mais seguro. A esposa de Auroch reclama que cansou das traições e mentiras dele. Ela acusa ele de trazer assassinos para a casa deles, os olhos cheios de ódio. Desesperado, ele tenta explicar, dizendo que o quarto tem precauções especiais de segurança. Lip observa de longe, notando que tanto a segurança quanto o número de mercenários aumentaram. Ela sente 5 soldados comuns e decide que um ataque frontal vale o risco. Com uma adaga na mão, ela se prepara para atingir o alvo e completar a missão. Auroch vê ela e grita para ela largar a adaga, avisando que é perigoso e ela pode se machucar. De repente, ela é pega de surpresa e recua para se defender de um ataque. A esposa de Auroch avança nele com uma adaga, dizendo que tentou aguentar por muito tempo. Ela acusa ele de pegar dinheiro da família dela de novo e diz que não pode mais suportar as mentiras. Enfurecida, ela diz que ele usou o dinheiro para comprar presentes para a amante. E sem piedade, ela ataca ele com a adaga, acabando com a vida dele de uma vez por todas. Lip fica chocada ao ver que foi a esposa de Auroch quem finalmente derrubou ele. A mulher treme de choque e arrependimento depois de cometer o ato terrível. A adaga ensanguentada cai no chão enquanto a mulher percebe a gravidade do crime. Com lágrimas nos olhos, ela se pergunta o que fez e cai em desespero. Ela grita de horror ao ver o corpo sem vida do marido no chão. Lip assiste a cena de longe, tentando processar o que acabou de acontecer. Ela se pergunta se a missão é um sucesso ou fracasso, já que não foi ela quem finalizou o alvo. De repente, cai a ficha que Lion nunca apareceu e ela se pergunta onde ele tá. No topo de um telhado, Pala espera por notícias sobre o resultado da missão. Ela conclui que a missão foi um fracasso, já que o alvo não foi apagado por um deles. Com um olhar de decepção, ela se resigna ao fracasso da missão. Ela explica para Duncan que Alro foi finalizado pela esposa, não por eles. Ryun aparece, encarando ela com um sorriso confiante e um olhar desafiador. Pala fica surpresa ao ver ele lá, se perguntando como ele chegou antes dela. Ela questiona se ele sequer foi à mansão ou se estava só esperando o tempo todo. De repente, Lip aparece e ataca ela por trás, os olhos cheios de raiva. Pala consegue voltar em segurança e explica que os mercenários começaram a brigar entre si. Ela conseguiu escapar durante a confusão e voltar para o ponto. Duncan anuncia que o teste acabou, mas esclarece que o serviço não foi um fracasso. Estendendo a mão, ele declara que Lion foi quem completou a missão com sucesso. As outras competidoras gritam em choque, incapazes de entender a decisão do instrutor. Uma delas pergunta como a missão poderia estar completa se Auroch foi finalizado pela própria esposa, mas Duncan revela que isso foi obra de Lion, deixando elas mais confusas ainda. Ele explica que Ryun manipulou a situação para fazer a esposa apagar o alvo. Usando a habilidade de necromante, ele controlou a mulher como se fosse uma marionete. Pala e Lip ficam chocadas e furiosas ao descobrir o esquema do Prota. Duncan pergunta se ele pode explicar como orquestrou isso, e Ryun concorda. As outras duas ficam irritadas, sabendo que ele está prestes a se gabar da esperteza, mas o Prota simplesmente diz que vai contar, surpreendendo elas com a franqueza. Pala e Lip trocam olhares sem acreditar que ele está prestes a revelar o segredo. Ryun explica que a solução estava na relação entre Alhorf e a primeira esposa. Ele identificou o alvo da mesma maneira que elas, reconhecendo pelo nome. A informação sobre os guardas e a amante também era precisa, mas ele já tinha investigado essa informação e se preparado para isso com antecedência. As duas ficam chocadas e furiosas, percebendo que ele passou a perna nelas. Elas questionam ele, mas Ryun responde que nunca disse que investigou apenas o Auroch.
Ele coletou inteligência sobre todo mundo com uma reputação que poderia virar alvo, e usou o tempo restante para se preparar para cada alvo potencial, não só um. As duas ficam embasbacadas, percebendo que ele basicamente estudou a apostila inteira antes. No processo, ele descobriu que alguém guardava um rancor profundo contra Uruk. Ele revela que a pessoa com o rancor era a esposa de Uruk, Kelly. Rion se aproximou dela e sugeriu que ela contratasse uma guilda de mercenários. Ela desprezava o marido por ignorar ela e torrar o dinheiro da família dela com um amante. O garoto sugeriu que ela reforçasse a segurança, o que assustaria a Ort. E quando ele inevitavelmente fugisse para o quarto dela por segurança, ela poderia se fazer de vítima. Ela poderia culpar a amante pelo ataque e ele voltaria rastejando para ela, cheio de arrependimento. Afogada em álcool devido às ações do marido, ela caiu fácil no plano do jovem. Se as coisas tivessem ido como ela esperava, o plano dela teria sido um sucesso. Mas Ryun forneceu a ela uma peça final de informação antes do plano começar. Uma carta revelou que o dinheiro para os presentes da amante foi tirado dos fundos da própria família dela. Duncan fica chocado, percebendo que o exame inteiro estava nas mãos do garoto desde o começo. Lip fica aterrorizada com a inteligência e habilidade manipuladora do prota. As duas competidoras se perguntam se foram escaladas sem saber como as amantes do alvo, mas Duncan diz que um detalhe não encaixa e questiona o garoto. Ryun admite que deu uma ajudinha para garantir o sucesso do plano. Ele misturou uma poção nas bebidas da casa para influenciar as emoções da esposa. Ele também misturou a poção na água dos mercenários em caso de baixas. A poção tinha o efeito de nublar o julgamento e inflamar a raiva. A concorrente percebe que a briga entre os mercenários também foi obra do Ryun. Ele diz que não queria que um colega de guilda fosse de base, então ofereceu uma mãozinha. As outras competidoras ficam atordoadas com a postura confiante do Ryun. Elas ficam sem palavras, percebendo que ele previu e manipulou cada variável. Duncan conclui que tudo desenrolou exatamente de acordo com o plano do prota. Ele afirma que um serviço não é só sobre empunhar a faca, parabeniza Ryun. O instrutor informa que ele vai receber um pagamento adicional da Kelly pelos serviços. Ryun que explica que só ele sabe que Alro foi finalizado pela esposa, não por um mercenário. Kelly pagaria para cobrir o crime e jogar a culpa nos mercenários. Duncan fica impressionado com a inteligência e cálculo frio do jovem executor. As outras competidoras percebem que ele está num nível completamente diferente. Elas admitem que é melhor mirar no segundo lugar do que competir com ele. Duncan dispensa as duas, dizendo para voltarem para a guilda e pede para falar com Lion a sós. As duas saltam do telhado e partem, deixando o instrutor e o prota sozinhos. Duncan permanece em silêncio por um momento antes de falar com o garoto. Ele repreende ele por fazer uma mulher comum carregar a culpa de acabar com a vida do marido. Ele afirma que a guilda cria executores, não monstros que manipulam gente inocente. Mas Ryun retruca que também via ela como uma mulher comum, até saber a verdade. Ele revela que cada amante que Alrok trouxe para casa foi despachada pela Kelly. Duncan fica chocado ao saber que Alrok arruinou inúmeras vidas com os negócios dele. Kelly nunca agiu diretamente, mas usou o poder da família para lidar com as mulheres. As mortes foram encobertas como desaparecimentos e as famílias não podiam fazer nada. Duncan fica pensativo enquanto Prota explica que esses fatos foram descobertos durante a investigação. Ele esclarece que a guilda só recebe pagamento integral se o alvo foi eliminado e que as circunstâncias de um cliente são irrelevantes para um profissional. Ele questiona se consciência interferindo num serviço torna ele menos criminoso. Duncan fica surpreso com a filosofia do garoto e a perspectiva sobre o trabalho deles. Ryun afirma que Kelly não queria finalizar o marido com as próprias mãos e eles simplesmente cumpriram o pedido. Duncan pergunta se ele acredita que consciência é desnecessária pra gente como ele. O prota responde que para manter a humanidade, a pessoa deve crescer e mudar as coisas de dentro. Ele aconselha ele a não remoer isso, pois nada vai mudar enquanto ele permanecer na guilda. O garoto vira e vai embora, deixando o instrutor sozinho com os pensamentos. De volta à guilda, Ryun se prepara para a cerimônia de graduação. Ele agora é um membro oficial e recebe o certificado com orgulho. Sapphire parabeniza ele, declarando que ele agora é um mercenário de 5ª classe. O sistema anuncia a conclusão da missão e ele recebe as recompensas. Ele sobe de nível e completa uma missão bônus pelo desempenho excepcional. Os outros membros da guilda aplaudem e parabenizam ele pela conquista. Ele ganhou o respeito dos competidores e as altas expectativas do instrutor. Sapphire explica que ele agora pode pegar contratos oficiais e pedir promoções. Ryun pergunta sobre os requisitos e ela diz que precisa de um contrato valendo pelo menos 30 ouros. Ela fica chocada quando ele revela que já tem um contrato desses, encarando ele com surpresa. Ryun olha a líder da guilda nos olhos e pergunta diretamente sobre o valor da missão ao Rock. Os outros mercenários ficam atordoados se perguntando o que ele está fazendo. Com uma expressão séria, o prota insiste em saber o valor real da missão. Sapphire encara ele em silêncio, analisando a situação com cuidado. Ela então revela que era 10 ouros como adiantamento, mais 10 na conclusão.
Os outros membros da guilda continuam assistindo, sem entender o objetivo dele. Nisso, o instrutor adiciona que ele garantiu outros 10 ouros daquele pelo acobertamento. O queixo de Duncan cai ao perceber que o garoto tinha planejado tudo, até o pagamento extra. Com um sorriso confiante, o jovem diz que embora tenha sido um teste, ele cuidou de tudo. Os outros mercenários continuam embasbacados com a audácia e inteligência do garoto. Ele explica que foi ele quem garantiu o contrato, completou a missão e coletou o pagamento. O jovem então afirma que o requisito de 30 ouros para a primeira promoção foi cumprido. A líder da guilda fica furiosa com a atitude do novato em desafiar ela tão diretamente. Se apresentando como um mercenário de 5ª classe, ele pede uma promoção para a 4ª classe. Todo mundo na guilda encara em silêncio, atordoado com a ousadia do pedido repentino. Com os olhos brilhando de raiva, ela pergunta se ele não acha isso incrivelmente arrogante, mas o prota apenas oferece um sorriso confiante, sem se abalar com a intimidação dela. Ela admite que o que ele fez foi impressionante, mas ele está menosprezando eles. A mulher explica que a organização tem regras e um protocolo que deve ser seguido, e se tornar um mercenário de 4ª classe é quando alguém é considerado um profissional de verdade. Com um olhar furioso, a líder acusa ele de ignorar todas as regras da guilda. Ela então admite que os resultados dele atendem aos requisitos, mas que tais ações criam inimigos. Por essa razão, a mulher diz que vai fingir que nunca ouviu o pedido dele e tenta dispensar ele, mas o prota recusa e com uma aura roxa afirma que não vai retirar o pedido. A líder fica irritada, gritando que para sobreviver aqui ele precisa de um pouco de tato. Nisso, Duncan, o instrutor, intervém, pedindo para falar com a gerente da filial. Os três ficam parados enquanto o instrutor se prepara para dar a opinião. A mulher permite que ele fale e ele diz que Lion é qualificado para o exame de promoção. Ele continua, explicando que o jovem não menospreza eles, mas tem algo que ele segurou durante o teste. A líder fica intrigada com as palavras do subordinado, enquanto o jovem oferece um leve sorriso. O homem revela que ele não usou as habilidades físicas, mas sim o intelecto e estratégia. As ex-rivais do garoto parecem entediadas, já que ele venceu usando apenas a inteligência. Mas o teste de 4ª classe é impossível sem força física, tornando essa oportunidade perfeita para avaliar ele. Os outros membros lembram como ele enganou eles com armadilhas e truques durante o recrutamento. Com um leve sorriso, a mulher considera por um momento e finalmente concorda com o instrutor. Ela permite o exame, mas avisa que até os melhores mercenários arriscam a vida. Com um olhar sério e intimidador, a líder da guilda pergunta se ele está preparado para isso. O prota então aperta a mão da mulher, selando o acordo entre eles. Com um olhar cheio de confiança e um sorriso perverso, ele confirma que está pronto. Lá fora, a sede da guilda fica quieta sob um céu roxo, aguardando o próximo desafio. Mais tarde, numa taverna, Duncan comenta que o garoto é mestre em deixar todo mundo esperto. Sentado numa mesa, ele diz que o prota agiu rápido demais. Uma das garotas sugere que ele deve ter os motivos dele e se pergunta se ele tem um plano. Então uma garçonete traz mais bebidas e alguém menciona que o teste só vai ser daqui a 1 mês ou 2. Duncan oferece para treinar ele, mas Ryun recusa, dizendo que planeja descansar até o dia do exame. A ideia de descansar em vez de treinar deixa todo mundo completamente chocado e confuso. Ele então diz que vai ficar longe da guilda e pergunta se pode sair do território. O instrutor confirma e o jovem diz que volta antes do exame para checar a agenda. Duncan fica ponderando a atitude do garoto, se perguntando qual o plano dele agora. Com um sorriso confiante, o jovem simplesmente limpa a espuma da bebida dos lábios. O instrutor então levanta a caneca, propondo beberem a noite toda para celebrar. Fora da guilda, uma das garotas aconselha Ryun a não beber muito, dada a idade. Mas o prota pensa que tempo livre assim não vai aparecer de novo tão cedo. Ele sabe que da 4ª classe em diante vai ter que acertar contratos constantemente, sem pausa, e já que o alvo agora é um chefe de filial, ele deve aproveitar essa chance para ir. Mais tarde, o jovem viaja sozinho, parando numa montanha para olhar o horizonte. O destino dele é a perigosa Zona das Sombras, um local perfeito para o treino secreto. Com um sorriso e uma aura verde, ele encara a terra da destruição, pronto para o desafio. Em outro lugar, uma carruagem luxuosa viaja em alta velocidade pela noite. Ela é fortemente escoltada por numerosos cavaleiros, protegendo de qualquer perigo potencial. Liderando a escolta está um jovem cavaleiro de cabelo rosa, montado num belo cavalo branco. De repente, ele avista algo na estrada e para o cavalo com uma expressão surpresa. Eles encontram um viajante encapuzado sentado no meio do caminho, bloqueando a passagem. Irritado, o cavaleiro grita com a figura, exigindo saber o que estão fazendo sentados ali. O prota vira devagar para encarar o nobre que questiona ele com tanta arrogância. Com um movimento sutil, ele revela um pedaço do rosto para o cavaleiro curioso. E no instante, o garoto se move, se posicionando bem na frente do cavalo do nobre. Com uma expressão digna de pena, ele alega ter torcido o tornozelo e precisa de ajuda para chegar na próxima vila. O cavaleiro de cabelo rosa se irrita com a audácia do garoto e chama ele de pirralho.
Ele ameaça ele, dizendo que se estivessem com pressa, não hesitariam em passar por cima. Mas o Prota só manda um sorrisinho, já que isso é tudo parte do plano. O jovem aponta que, julgando pelo tom, eles não estão com pressa e nem estão na estrada principal. O nobre fica chocado com a astúcia do jovem e encara ele com raiva intensa. Então, com uma carinha de cachorro que caiu da mudança, Ryun implora por ajuda pro pobre garoto. O cavaleiro e o cavalo trocam um olhar entediado, sem saber como reagir à cena. De dentro da carruagem, uma voz feminina instrui alguém chamado Kenil a deixar o jovem entrar, mas o cavaleiro recusa, gritando que de jeito nenhum vai fazer tal coisa. A voz então sugere que ele coloque o garoto no próprio cavalo, se não quiser ele na carruagem. Sem outra escolha, Kenil pega o garoto no cavalo, que manda um sorriso vitorioso. Agora, com uma carona inesperada, o Prota continua a jornada num novo estilo. Um dos cavaleiros zoa Kenil por ter que carregar o garoto no cavalo. O nobre então pergunta o nome do jovem, e ele se apresenta como Ryun de Phaeton. O Prota agradece a jovem dama na carruagem, dizendo que deve a vida a ela. Kenil diz para ele ser grato por ter encontrado ela, e Ryun dá um sorriso debochado. Nos pensamentos, ele revela que não foi sorte, mas um plano calculado para acompanhar ela. Ele estava pesquisando a rota e notou que a família Rose pegaria o mesmo caminho. Eles viviam numa área remota, mas com a perda do chefe da família, ela foi forçada a fugir. Os guardas dela não eram cavaleiros de verdade, mas mercenários contratados para proteção. Um dos mercenários lamenta a situação da jovem dama e as dificuldades que ela enfrenta, mas com um sorriso, Ryun pensa que a queda da família Rose foi devida aos Sermins. Um dos guardas fica chocado ao ouvir isso, sem acreditar na informação. Na investigação, ele tinha descoberto tudo sobre a perda do chefe da família e o exílio da herdeira. Com uma expressão séria, ele se pergunta como a própria família está envolvida nesse assunto. Um dos cavaleiros menciona ter ouvido um rumor sobre o incidente entre as famílias, e o rumor alega que os Sermins eliminaram o chefe para esconder evidências de conluio. Sob a luz da lua, a caravana para e os cavaleiros montam acampamento. Enquanto alguns descansam na fogueira, outros cuidam dos cavalos. Com uma expressão pensativa, Ryun senta sozinho, observando a cena de longe. Ele se move para perto da carruagem e continua a vigília silenciosa pela noite. O Prota agora tem um novo objetivo: infiltrar o grupo e descobrir a verdade. Sob o luar, nosso herói analisa as informações que reuniu até agora. Ele entende que a queda da família Rose é um resultado direto do conflito entre os Sermins e Phaetons. A conexão começou quando o herdeiro Rose se tornou um cavaleiro da casa Sermin. Mas ele foi derrotado por monstros e a casa Sermin prometeu apoiar a família Rose. A família Anne, descontente com isso, então se aliou aos Phaetons para explorar a situação. Eles fabricaram uma história culpando os Sermins pelo fim trágico do chefe da família Rose. A família Rose descobriu a verdade, mas faltava poder para desafiar os Phaetons. Consequentemente perderam o líder e foram forçados ao exílio no reino de Daron. Pouquíssimas pessoas sabiam a verdade por trás dessa conspiração política toda. A jovem herdeira só podia contar com Kenil e os poucos servos leais que restaram. E com uma comitiva tão pequena, a jornada pro exílio seria incrivelmente perigosa. Pela noite, um dos guardas fica de vigia, protegendo o acampamento de ataque. Dentro da carruagem, a jovem Sentinel Rose dorme, alheia aos perigos que cercam ela. Alguém comenta sobre o jeito estranho que o filho da família Anne olhava para ela. Kenil então diz com raiva que os verdadeiros culpados são os Phaetons e os Aonis. Ele revela que o pedido de asilo dele só foi concedido com a ajuda do gerente da casa Sermin. Ryun escuta atentamente tudo enquanto toma a sopa na fogueira. O nobre diz que a família Sermin usou o pouco de força que restava para ajudar eles. Os outros cavaleiros ficam comovidos e propõem um brinde em honra à casa Sermin. Um dos guardas então oferece ao jovem outra porção de sopa, que ele aceita na hora. O guarda pede desculpas, mas Ryun diz que a história foi interessante de ouvir. Ele então pergunta se tá tudo bem ele viajar com eles e compartilhar essas histórias. O guarda ri, lembrando que foi ele quem bloqueou o caminho, implorando ajuda. Kenil diz que tá tudo bem, adicionando que ele parece mais à vontade agora depois de desabafar. Mas um dos cavaleiros observa que quem sofre mais nessa situação é a jovem Sentinel Rose. Ryun concorda em silêncio, sabendo que o problema real é a herdeira da família. Ele percebe que os cavaleiros não sacam a gravidade da situação em que estão, nem sentem o perigo que se aproxima a cada momento que passa. A família Anne não vai se satisfazer apenas eliminando o chefe da casa Rose, especialmente o segundo filho, que já teve 3 pedidos de execução contra ele rejeitados. Ele é um bruto que persegue os fracos e pobres, e todos os pedidos contra ele foram recusados. E porque ele é paranoico com a própria segurança, é quase impossível de pegar. Se alguém assim tá de olho na Sentinel, eles não podem ficar parados.
De repente, o Prota sente uma presença estranha e olha em direção ao penhasco. Num movimento rápido, ele escapa do acampamento e corre para a floresta escura. Ele percebe que estão sendo seguidos e decide agir para proteger eles. Em vez de lutar diretamente, ele decide que é mais eficiente armar armadilhas para atrasar os perseguidores. Um dos guardas vê ele voltando, coberto de terra, e pergunta o que aconteceu. Com um sorriso, o jovem alega que escorregou enquanto se aliviava no mato. O guarda diz para ele descansar já que está ferido, e Ryun senta, adaga na mão. Ele pensa que armou armadilhas suficientes e reuniu a informação que precisava, e com um sorriso, ele diz que considera isso o pagamento pela sopa que tomou. No dia seguinte, o sol nasce e a caravana se prepara para continuar a jornada. Ryun agradece pela carona e Kenir pergunta o que um garoto está fazendo tão perto da Zona das Sombras. O jovem responde que trabalha como mercador e planeja comprar materiais para vender. Um dos cavaleiros então pergunta se é aqui que finalmente se separam. Nesse momento, o Prota recebe uma poção de presente da jovem herdeira. A poção é para ajudar a curar o ferimento dele, que ainda não fechou totalmente. Ele fica surpreso ao saber que a jovem na carruagem estava preocupada com ele. De dentro da carruagem, Sintin Rose observa o jovem com um olhar gentil. Kenil diz que graças a ele puderam curtir um momento de paz na jornada. Com a poção na mão, o Prota olha em direção à carruagem com gratidão. Ele oferece agradecimentos e diz que vai ficar em Daron, mas o cavaleiro diz para não procurar por eles. Um dos guardas comenta que o capitão pode parecer rude, mas é um bom homem no fundo. Kenil se irrita com o comentário e ordena que todos partam imediatamente. A caravana parte e o jovem observa eles sumirem pela estrada de terra. Com um sorriso, ele olha a poção que recebeu de presente da jovem herdeira e, sem pensar duas vezes, ele abre o frasco e bebe a poção inteira. A energia da poção corre pelo corpo, fortalecendo ele para o que vem pela frente. Com um único salto, ele corre em alta velocidade em direção ao próximo destino. De repente, ele ouve o trovão de cascos de cavalo se aproximando rápido. Um grupo de cavaleiros galopa pela estrada de terra, levantando uma nuvem de poeira. Com um olhar surpreso, o Prota percebe que os perseguidores chegaram. Ele conta 6 perseguidores, 2 mercenários comuns e 2 espadachins novatos. Os 2 cavaleiros parecem ser os mais fracos do grupo, mas ainda representam uma ameaça. E para complicar, tem um mago que sem dúvida vai ser difícil de lidar. O último deles esconde o rosto, mas ele tem certeza que é um nobre poderoso. E com um sorriso perverso, o segundo filho da família Ani lidera o grupo de ataque. Guruta Ani, o homem que ele investigou, tá aqui para aniquilar a família Rose. Ele galopa pelo Prota em alta velocidade, totalmente alheio à presença dele. Com um olhar determinado, Ryun sabe que deve agir rápido para salvar eles. A poeira levantada pelos cavalos envolve o jovem enquanto ele se prepara para o confronto. Ele segue os perseguidores de longe, percebendo que são mais fortes do que ele antecipou. As armadilhas não foram suficientes e ele lamenta se meter nessa confusão por uma única tigela de sopa. Mas de repente, ele sente um poder estranho emanando da poção que bebeu mais cedo. Ele descobre que a poção valia pelo menos 20 pratas, um presente bem caro. Com um sorriso, ele aprecia a bondade da jovem e se pergunta o que ela estava pensando. Ele sabe que a família Rose não tem chance contra um inimigo tão formidável. Eles vão pegar a Sintin e eliminar sem piedade o resto dos guardas dela. Mas ele decide que isso é um pagamento adiantado pelos serviços e se prepara para intervir. Ele sabe que se perseguir eles diretamente, mais inocentes podem ser feridos. Então, ele usa um círculo mágico e invoca a criatura para ajudar na batalha. Com uma aura verde, ele dá a Kornak a primeira missão, proteger a família Rose. Longe dali, a caravana prossegue pacificamente, alheia ao perigo que se aproxima. De repente, Kenil sente que algo está errado e para o cavalo com um pressentimento ruim. Ele olha para trás com uma expressão preocupada e ordena que todos apertem o passo. Um dos guardas fica confuso com a ordem repentina, mas o nobre não faz essa explicação. Ele informa a jovem na carruagem que vão andar mais rápido e pede para ela se segurar. Um cavaleiro pergunta o que há de errado e Kenil grita que perseguidores estão na cola. Com a fronteira logo à frente, ele comanda os homens a se moverem o mais rápido possível. Ele então ordena que 2 dos guardas se preparem para o pior. Se forem alcançados, eles devem pegar a jovem e fugir para a fronteira sem olhar para trás. Lá, os Anis não podem tocar nela, pois não vão arriscar provocar a guarda da fronteira. Com um olhar determinado, ele declara que vai comprar tempo para eles escaparem em segurança. Os guardas gritam o nome do capitão e prometem encontrar ele na fronteira. Com um sorriso confiante, Kenil se prepara para enfrentar os inimigos sozinho. Ele sabe que os cavaleiros Aani são mais fortes, mas ele é um cavaleiro da casa Rose. Os perseguidores chegam cada vez mais perto, se preparando para o ataque final. Mas, de repente, o líder do grupo freia o cavalo ao ver algo inesperado na estrada.
espada. Uma lâmina afiada materializa do nada, bloqueando o caminho dos cavaleiros inimigos. Kenil exige saber quem são e ordena que se retirem imediatamente. Com um olhar furioso, ele ameaça cortar todos eles se não obedecerem. O líder do grupo apenas ri da ameaça, olhando para o cavaleiro com desprezo. Com um sorriso perverso, ele pergunta se Kenil realmente acredita que pode parar eles. Ele zomba do nobre, perguntando se ele acha que ser um cavaleiro faz dele especial. Kenil fica chocado ao reconhecer o líder dos perseguidores como Guru Tani. O vilão então revela o plano de eliminar todo mundo, exceto a jovem Sentin. Com um olhar cruel, ele ordena que os homens tragam ela para ele antes de chegarem na fronteira. Os mercenários avançam e Kenil se prepara para lutar com toda a força. Mas de repente, uma explosão de magia atinge ele, mandando ele voar violentamente. O mago do grupo inimigo ataca ele com um feitiço poderoso, deixando ele ferido. Kenil percebe que o mago é de pelo menos segundo círculo, e a situação fica mais grave. Guruta então diz pro mago relaxar, pois ele vai lidar com o cavaleiro pessoalmente. Deitado no chão, o nobre se vê cercado por um novo inimigo se aproximando. O homem afirma que nada vai mudar o fato de que ele vai encontrar o fim aqui. Kenil fica chocado ao reconhecer o antigo capitão dos Cavaleiros da Casa Rose. O homem diz que a família se foi e ele precisa de dinheiro para sobreviver. Com um chute, ele ataca sem piedade um dos antigos camaradas. E num instante, o traidor avança em Kenil com a espada afiada. Os dois cavaleiros se chocam numa batalha mortal pela vida da jovem herdeira. Kenil grita com o traidor, perguntando se ele perdeu todo o senso de cavalheirismo. Mas o homem retruca que o mundo mudou e não existe mais cavalheirismo em Fenristroy. Os dois se atacam sem parar, mas Kenil está em desvantagem contra o antigo capitão. O traidor diz para ele desistir e achar um senhor melhor para servir no futuro. Enfurecido, Kenil se recusa a ouvir as baboseiras de um traidor desonrado. Guruta então ordena que ele seja finalizado, pois a jovem Sentin já devia ter sido capturada. O homem pede desculpas e se prepara para entregar o golpe final no antigo camarada. Mas de repente, uma explosão de energia verde atinge o traidor, parando o ataque em Kenil. Guruta fica chocado com a intervenção inesperada, se perguntando quem mais está lá. E uma criatura envolta numa aura verde aparece do nada, atacando o traidor com magia. Kornak, a criatura invocada pelo Prota, salva Kenil do golpe fatal do traidor. O homem é atingido pela magia, sentindo uma dor excruciante no corpo ferido. Com um ataque poderoso, a criatura lança múltiplos projéteis de energia verde. Os inimigos são pegos de surpresa enquanto uma explosão massiva rasga as fileiras deles. O mago e Guruta conseguem erguer um escudo de mana para se proteger da explosão, mas o traidor não tem tanta sorte e é gravemente ferido pela magia da criatura. Ryun e Kornak se preparam para o próximo ataque, os olhos cheios de determinação. Em outro lugar, uma espada flutua no ar, pronta para atingir a carruagem. A lâmina mágica chega cada vez mais perto da carruagem, onde Sentin está escondida. A jovem herdeira está em grave perigo sem ninguém sobrando para proteger ela. Os guardas da carruagem foram derrotados e a área está cheia de sinais de luta. Os cavalos e a carruagem estão destruídos e os guardas mal conseguem ficar de pé. Os dois guardas restantes estão severamente feridos, mas continuam lutando. Eles percebem que o inimigo é forte demais e não tem chance de vencer essa batalha. Os mercenários zombam deles, sugerindo que deveriam rastejar para longe quietinhos. De repente, uma voz firme declara que já chega e todo mundo vira surpreso. A jovem Sentin Rose emerge da carruagem, agradecendo os guardas pela lealdade. Um dos guardas se desespera ao ver ela sair, tentando impedir ela de se render. Com uma adaga na mão, ela oferece ir com eles se pouparem a vida dos homens dela. Com um olhar determinado, a herdeira ameaça tirar a própria vida se eles recusarem. Ela encara eles com coragem, afirmando que os empregadores não ficariam felizes com esse resultado.